Olá, pessoal. Estamos começando aqui um projeto novo, que é o podcast da Aldens. A gente trabalha como headhunter há mais de 10 anos. Para quem não conhece, a Aldens é uma consultoria de recrutamento e seleção de executivos. E esse é um trabalho que nos coloca constantemente em contato com diretores, empresários, empreendedores. Depois de muitos anos, a gente entendeu que seria muito rico poder dividir isso com outras pessoas, essas experiências com outras pessoas. Então, a gente resolveu dar início a esse projeto, convidando pessoas que têm histórias bacanas e interessantes para dividirem aqui suas histórias com a gente. Eu sou Fábio Gonçalves, quem está comigo aqui é Fernando, meu sócio, Fernando Paiva, e como convidado ilustre para o nosso primeiro episódio, nosso primeiro programa, a gente trouxe um cara muito especial para a gente, que é o Ives Nogueira. Vou ler um pouquinho aqui do resumo do currículo dele. O Ives, ele é administrador de empresas, ele tem MBA em marketing na FGV, ele é mestre em ciências da computação pelo UFPE, formado também no programa de desenvolvimento de conselheiros da Fundação Dom Cabral. Tem também um MBA em investimento de mercados de capitais. Foi presidente da Acespro em Pernambuco por 4 anos, é membro do Conselho do Porto Digital, presidente do Softex Recife, diretor da Capital Empreendedor e da Federação Acespro. Empreendedor já há mais de 26 anos, com foco nas áreas de TI e de construção civil, é um dos fundadores da Courrier Tecnologia, uma das legal techs mais importantes do país. Ives e seus sócios venderam a Courrier em março de 2020 para um grupo canadense, o Constellation, e desde 2009, junto com seus irmãos Diogo e Ítalo, empreende no mercado de construção civil. Atua também como investidor anjo em dezenas de startups, ajudou a fundar e é atualmente o líder do núcleo pernambucano de anjos do Brasil. É bastante coisa, né? E ainda faltou alvirrubro e cidadão recifense. E o mais importante de tudo, a melhor qualidade, a melhor posição que ele ocupa. Senta no conselho da Aldens, né? É um cara que é conselheiro da Aldens. Então, Ives, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de estar aqui. E a ideia é que a gente possa bater um papo informal, descontraído e contar um pouco aí da tua vitoriosa história até aqui. Que você é um cara muito novo, tá construindo muita coisa ainda. Mas obrigado mais uma vez aí pelo teu tempo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fernando. Em nome de vocês, eu queria agradecer o convite à Aldens Group, a todo o time da Aldens Group. Queria já registrar um agradecimento também ao nosso amigo Ameriquinho, como eu chamo, Américo Pereira Filho, meu colega de conselho da Aldens, e estou aqui por conta dele, né? Ele que fez a indicação e as primeiras conversas da gente surgiram aí da indicação dele. Eu queria registrar. Ele que tem que vir aqui também contar a história dele, do pai dele, que também é uma história muito bacana, né? História muito legal. Já queria registrar, já que você falou que sou alvirrubro, Fábio, eu queria registrar, Fernando, que eu propus que eu viesse com a camisa do Náutico, né? Pra brincar com a gente aqui. Fica a brincadeira já com o Américo também. Devia ter vindo. Ô Ives, mas seja bem-vindo, tá? Esse é um projeto que a gente está começando hoje, mas é um sonho de 6 anos atrás, né? Então, há 6 anos atrás a gente decidiu montar a Aldens e quando a gente decidiu montar, a gente já tinha vontade de criar um programa como esse, mas a corrida do dia a dia acabou que não deixando. Então você vai ser o nosso projeto piloto. Muito feliz em ser o cobaia desse projeto maravilhoso, né? Legal. E eu queria já registrar, Fábio, aqui eu estava comentando quando eu cheguei, que primeiro presente que vocês me deram ao me convidar foi fazer eu ter uma lembrança muito gostosa do ano de 2001. No ano de 2001 eu pude participar de um livro junto com outros empresários aqui, recifenses, né? Contada a nossa história um pouco pelo professor Fernando Carvalheira, professor de empreendedorismo da Universidade Católica. E aí eu fui ter que ler o livro para poder me recordar dessa história, e foi muito bacana reviver essa história, que ele estava lá em 2001, a gente tinha um pouco mais de 6 anos de vida empreendedora. Ele estava contando a história das empresas aqui
de Recife, que tinha um sucesso até aquela época, né? Então a gente empreendia ali, comecei em 94, então a gente tinha ali 6 anos mais ou menos de vida empreendedora. Bacana. E eu tinha falado para o Ives, eu li esse livro na época da faculdade, isso tem quase 20 anos de idade. Exatamente. E era um movimento que se tinha já no passado de contar a história dos empreendedores, né? Hoje isso está extremamente em alta, mas lá no passado já se tinha isso, e muito focado em empreendedores locais na época, né? Ou seja, eu li a história do Ives há 20 anos atrás. E vocês estão reformulando essa história, né, através do nosso videocast que a gente tá gravando aqui. E a ideia é esticar um pouquinho mais a história, porque eu imagino que o livro, como ele conta a história, você falou, acho que 17 empreendedores, né? 17 são 10 empresas que aí tinha. Então deve focar muito naquela passagem específica daquela empresa ali e tal. A ideia aqui é a gente esticar muito mais a história e contar a história de vida mesmo, né? Então, já para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria te pedir para você contar, resgatar aí a tua história de vida, tua história pessoal, lá da tua infância. Queria que você contasse um pouquinho de como foi a sua infância, né? Como foram, como era a tua convivência com teus irmãos, com teus pais. Eu sei que você é paraibano, né? Não sei exatamente qual é a cidade. Campina Grande. Mas contasse um pouquinho aí. Foi uma infância difícil, não foi difícil? Foi abastada? Começa aí, quais são as suas lembranças mais remotas aí da tua infância? Eu tive o cuidado, Fábio, de perguntar também, para relembrar as datas ao meu pai e à minha mãe, né, recentemente. E aí eu queria voltar um pouquinho antes da minha infância. Meus pais são de Campina Grande, os dois. Eu também nasci lá em Campina Grande. E eles vieram para Recife no ano de 68, né, 1968. E é engraçado porque eles vieram para cá, isso aí eu já tinha conversado com eles algumas vezes, vieram para cá numa situação extremamente difícil, né? Meu pai e minha mãe, ele brinca que a herança que ele veio de casamento foi um guarda-roupa e uma cama de casal. Ele trouxe isso aqui para Recife e começaram a vida como professores numa escolinha lá em Santa Mário, no bairro de Santa Mário. Era uma escola de missionários ingleses e minha mãe dava aula para os menininhos lá do ensino fundamental, né, no início do jardim, e meu pai dava aula no que é hoje a alfabetização. Eles começaram a vida assim, né? E quando estava conversando com eles, agora recentemente, minha mãe me lembrou o seguinte, que em 68, quando eles vieram para cá, tem uma passagem muito interessante, porque nas primeiras aulas, eles não eram casados ainda, ela tinha 17 anos e ele 19, e aí os alunos começaram a perguntar, né, Tiara, você é casada e tal, e eles diziam que eram primos. Aí um determinado aluno pergunta um dia em casa, disse, mamãe, primos se casam? E aí isso foi o estopim para eles casarem, de fato, oficializarem a relação dele, né, foi muito interessante. Eles acabaram casando aqui em Recife em 68. Mas o ano importante mesmo é o ano de 73 na minha vida, porque tem fatos bem importantes. Meu pai fez concurso para o Banco Central, passou no concurso do Banco Central, só que ele tinha que começar a vida dele no Banco Central em Belo Horizonte. Então minha mãe me relembrou que eu nasci em junho de 73, eu sou de junho de 73, e meu pai foi em setembro de 73 para Belo Horizonte para poder assumir o cargo dele no Banco Central. Só que ela teve que ficar aqui para terminar o curso dela de letras, que ela estava cursando na Universidade Federal de Pernambuco. Então eu fiquei alguns meses ainda ali, os primeiros meses de vida, na verdade, com minha avó materna, vovó Luzia, lá em Campina Grande, enquanto minha mãe terminava o curso dela de letras para aí sim poder ir para Belo Horizonte comigo e a gente se juntar lá, meu pai, que estava começando a vida profissional dele lá em Belo Horizonte. Ítalo, meu irmão meu segundo irmão, nós somos 5 lá em casa, nasceu em 75 e aí em 77 a gente volta para Recife. Daí começa a nossa vida aqui toda em Recife. Seu pai foi transferido para Recife? Foi transferido, né? O banco, ele conseguiu a transferência para Recife, no Banco Central aqui em Recife. E aí em 77 eu tinha 4 anos de idade, então eu tinha 2. E a gente volta a viver aqui em Recife. E desde então você não saiu mais? Desde então a gente não saiu mais daqui, né? E aí por isso, recentemente, 2018, inclusive o vereador Jaime Asfora fez uma proposição para eu receber o título de cidadão do Recife, como o Fábio falou. E aí a gente vive aqui desde então. Então minha vida toda foi construída desde a infância, né? Adolescência, início da minha vida empreendedora, foi tudo aqui em Recife, em Pernambuco. E óbvio, com todo o carinho que eu tenho ao meu estado da Paraíba e a Campina Grande, mas eu me sinto também extremamente pernambucano e recifense. Legal, legal. Ives, então, teu pai era um funcionário público do Banco Central, tua mãe professora, ela tocou a carreira de professora, ela exerceu depois, deu continuidade à carreira de professora depois? Sim, ela lecionou por alguns anos, Fábio, mas ela sempre foi muito mais a mãe, a dona de casa, né? Ela cuidou da família, ela acabou abdicando a carreira profissional dela para cuidar da família. E meu pai, apesar de ser funcionário público,
E aí já entrando no tema da gente aqui, meu pai sempre teve um tino empreendedor muito grande, né? Meu pai chegou a pedir licença sem vencimento do Banco Central em várias vezes, vários momentos da vida profissional dele. E hoje ele é aposentado do Banco Central, mas tem uma passagem muito interessante. Em determinado momento ele já fazendo muitas viagens ali para Manaus, lembro da Zona Franca de Manaus, então ele ia muito a Manaus. Ele chegou a abrir uma importadora aqui em Recife, né? Teve uma importadora. E aí ele chegou a pedir demissão do Banco Central, veja só. Um emprego super seguro, né? E naquela época você pedir demissão de um emprego público era um crime naquela época. Exatamente. E aí a sorte dele e da família é que o chefe dele na época disse: Pedro, vá para casa pensar. Não deixou o documento, não deixou. Né? E aí ele acabou não pedindo demissão realmente do banco por conta disso. Mas isso é uma passagem super interessante porque, registrando aqui para vocês, a veia empreendedora vem na verdade do meu pai. Meu pai, e aí contando um pouco da história do meu avô paterno, que era Pedro também o nome dele, ele era mascate e prestamista em Campina Grande. Isso aí eu acho que está na origem. O que é prestamista? Prestamista era aquele cara que fazia venda à prestação. Esse termo é muito interessante, para a gente ele não é comum. Mas no interior o cara ia de porta em porta ou ia de estabelecimento em estabelecimento comercial, fazendo a venda com um caderninho e você comprava na prestação. Esse era o prestamista. Aí depois criaram a maquineta, né? Depois criaram a maquineta, criaram o crediário e aí foi evoluindo. Mas o vovô Pedro, meu avô paterno, era prestamista, né, em Campina Grande. E aí, daí vem a origem empreendedora do meu pai. Meu pai sempre foi muito empreendedor. Tentou vários negócios, né? Vários negócios. E sempre foi aquele cara que estimulou a gente a começar a trabalhar muito cedo. Isso é um dos maiores recados que a gente tem de formação dele. E, por outro lado, a gente soube aproveitar também o incentivo da minha mãe para a formação acadêmica. Talvez ela, por ter se formado em letras, ter tido um pouco mais de oportunidade, meu pai teve que interromper a formação acadêmica de nível superior quando passou no Banco Central, né, para começar a ganhar um pouco mais de grana, sustentar melhor a família. Então, a gente acabou tendo os dois estímulos. A gente teve o estímulo empreendedor pelo lado do meu pai e teve o estímulo aí de valorização da formação acadêmica convencional através da minha mãe. Essa veia empreendedora do teu pai, em algum momento na tua infância, ela desperta a tua atenção? Você começa já na infância a falar, poxa, isso aqui é legal. Você chegou a participar de algum dos negócios do teu pai? Isso é uma coisa que veio mais para a vida adulta? Eu estou rindo aqui já pelo seguinte, tem passagens muito interessantes, algumas delas espontâneas e outras na dureza da formação, da educação, né? No livro aqui, depois vocês vão poder ver aqui, a gente contava, por exemplo, quando eu era criança, como eu sou de Campina Grande, era muito comum a gente se reunir na casa da minha avó materna no São João, vovó Luzia. E aquela família enorme, minha mãe vem de uma família de 12 irmãos, né? 12 irmãos. E só para a gente ter ideia do sacrifício, meu avô materno era carteiro, ele era funcionário dos Correios em Campina Grande, e ele criou uma família de 12 filhos com salário de carteiro. Então a gente se reunia em torno da fogueira, né? A gente fazia o arraial de São João, que isso é muito forte na minha memória de infância. Mas meu pai conta que às vezes eu pegava as bombas, os traques de massa ali, guardava, o meu não usava, e no dia seguinte me juntava com os primos para a gente vender na calçada da rua da minha avó. Então isso era ali a primeira atividade empreendedora, olhando talvez um pouco já para o que ele fazia, né? Tem essa passagem. E tem outra passagem muito interessante. A gente, quando eles voltaram de Belo Horizonte para Recife, a gente morou em Santa Amaro, foi onde a gente começou a primeira casa, na Rua do Pombal. Depois a gente passou numa casa ali no Arruda, no bairro do Arruda, e depois foi morar no Janga. Poderia ter sido tricolor, então, né? Morei bem pertinho do campo do Santa Cruz. Mas meu pai não deixou ser tricolor. Não. E aí, Fernando, quando a gente morava no Janga, eu tinha aproximadamente 10 anos de idade, 10, 11 anos nessa época. E aí, eu estava comentando aqui com o Fernando antes da gente começar a gravação. Eu estava querendo começar a surfar e tal. Meu pai disse, meu filho, nada contra. Agora tenha cuidado com os estudos e tal. E a primeira nota ruim, ele começou a dar uma prensa. E aí tinha um pai de um amigo nosso lá, o pai de Demétrios. Me lembrei do nome dele agora, não sei como, porque eu sou muito ruim de nome. O pai de Demétrios tinha uma criação de codornas, de aves, né? A codorna ave. E ele vendia as codornas, mas não dava bola para os ovos de codorna. E aí a gente enxergou uma oportunidade ali. Eu, Ítalo, meu irmão e Demétrios, a gente cozinhava os ovos de codorna, fazia aquele saquinho que se vendia na praia e a gente passou alguns meses vendendo, usando aquele cabinho de vassoura lá na praia. Primeiro empreendimento formal foi vender os ovos de codorna. Isso com que idade? Com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Obviamente minha mãe super preocupada, né? A gente ainda é muito novo. E infelizmente o empreendimento foi interrompido por uma violência urbana. A gente, num determinado final de semana,
os meninos lá, assaltaram a gente estava com relógio, aí quebraram o pau do cabo de vassoura lá que a gente pendurava os ovos de codorna. Quebraram os equipamentos. Quebraram os equipamentos de trabalho. Mas assim, a gente já, voltando ao que interessa pra gente aqui hoje, minha gente, a gente tem esse exemplo de empreendedorismo muito forte, né? E meu pai nessa época já tinha um playtime lá no Janga, ele tinha um playtime, aquelas máquinas de fliperama, e aí ele sempre estimulou, a gente ia pra escola de manhã, mas de tarde ele já começou a colocar a gente para frequentar o playtime para poder ir criando um pouco ali da responsabilidade do trabalho, né? E a gente levava os livros, eu lembro que a gente levava os livros, minha mãe preocupada, não atrapalha o estudo dos meninos, então a gente fazia as tarefas ali de casa dentro do playtime, mas já estava ali vendendo a ficha e pegando um pouco do que viria a ser uma administração do negócio. E aí, em um dado momento, você decidiu fazer tecnologia, você falando de informação, que foi o que mais para frente virou a Courrier, né? Um negócio totalmente ligado à tecnologia. Como é que foi isso lá atrás? Porque eu lembro que tiveram fases de tecnologia, né? Você estudou aqui na área de tecnologia, não era o que é hoje, né? Não, mas a tecnologia foi após, né? A tua graduação é administração. Meu mestrado, eu sou graduado em administração, Fernando, e na verdade eu comecei minha vida acadêmica, e aí é o início da vida profissional, na escola técnica. Eu fiz eletrônica na Escola Técnica Federal de Pernambuco, de 88 a 92. E quando eu estava ali do meio para o fim do curso, a gente teve a cadeira de informática, que é quando chamava na época, né? E o professor Sérgio Gaudêncio chegou a presidir aqui o Senai em Pernambuco, faço sempre uma homenagem grande. Ele foi o cara que despertou a minha cabeça a primeira vez para o mundo da informática. A gente, na escola técnica, ainda adolescente, 15, 16 anos, a gente fazia programação, a gente lia circuitos impressos de placa de computador. Então, comecei a ir para esse mundo da tecnologia por conta do curso de eletrônica da escola técnica. Então, no Senai que acontece o casamento do empreendedorismo com a tecnologia. Na verdade, não foi no Senai. Sérgio Gaudêncio, que era meu professor, presidiu o Senai, mas foi na Escola Técnica Federal de Pernambuco. Na Escola Técnica, perdão. Na ETFPE. Escola Técnica, isso. ETFPE. E eu lembro que quando eu concluí a Escola Técnica, conheci lá, inclusive, meu sócio, que fundou a Capital Login comigo, Salvatore, né? Quando a gente estava terminando o curso, a minha dúvida cruel era se eu ia fazer naturalmente engenharia eletrônica, que era o caminho natural de quem fazia eletrônica na escola técnica. E aí, conversando com um outro professor que foi decisivo no meu início de vida profissional, o professor Domingos, que era meu professor de circuito impresso, o professor Domingos disse: cara, o que é que tu quer fazer da tua vida? Tu quer ser executivo, quer ser funcionário ou quer empreender? Ele já em 88, 90, 92 já estimulava o empreendedorismo na escola técnica. Eu disse: não, a gente quer abrir uma empresa de manutenção de computador. Então ele disse: pô, você não tem noção de administração. Já que teu sócio, Salvatore, já estava cursando, iniciando o curso de engenharia eletrônica na Federal. Por que vocês não complementam essa formação? E aí essa provocação foi super importante. Eu fui fazer administração. Depois, aí a gente abriu a empresa em 94, né? Na verdade, eu comecei a empresa antes. A Capital Login é a primeira empresa que você abre formal. Formal. E era só você e o Salvatore? Eu e o Salvatore. A gente fundou a empresa em 8 de fevereiro de 94. E o que fazia a Capital Login? A gente fazia manutenção de microcomputador, né? Naquela época eu lembro que era a época da superinflação. Então a gente vendia um computador, dava manutenção no computador, principalmente quando Isso em 94? 1994. A gente tinha que correr para uma casa de câmbio para fazer o câmbio do dólar. Porque a gente vivia uma hiperinflação. Se a gente Mas estava começando o Plano Real ali, né? Exatamente. Foi o início do Plano Real, né? 94. Então a gente ainda pegou essa fase, o que é muito bacana pra gente. Porque empreender no país da gente, a gente sabe que é muito duro. E a gente pegou todos esses ciclos difíceis aí, inclusive econômicos, né? Então a gente fazia manutenção de microinformática. A gente começou, como a gente gosta de dizer, rasgando a mão em gabinete de computador. Eu fui para São Paulo em 95. A Apple estava entrando no Brasil formalmente. Com o Macintosh, né? Com o Macintosh. E a gente sacou a oportunidade de dar manutenção autorizada nas máquinas da Apple. Eu fui o primeiro técnico autorizado da Apple aqui no Norte e Nordeste. Passei 2 meses fazendo uma capacitação na Apple lá em São Paulo, para a gente poder começar a fazer isso. E aí depois, obviamente, a gente foi entrando no mundo corporativo, né? A gente começou a fazer contratos de manutenção, de service desk, com as médias e grandes empresas. A empresa começou, era só você e ele? Só eu e Salvatore, numa salinha de 20 metros, alugada ali atrás do Colégio São Luís, numa galeria. E sem prestação de serviço? Prestação de serviço. E aí, durante quanto tempo vocês ficam nesse mesmo caminho e vão crescendo até em algum determinado momento, dando um spoiler já que você deixou, ela pivota, né? Exatamente. Mas vocês ficam durante quanto tempo trabalhando com essa prestação de serviço e prestando essa mesma atividade? Legal. Eu queria aproveitar a provocação, Fábio, para lembrar o seguinte, né? Você falou, você está sempre provocando isso sobre o início, como é que foi essa jornada? Foi duro, foi fácil? Quando a gente abriu a Capital
Capital Login foi o nome comercial que a gente passou a usar lá na frente, né? Mas Login Lógica Informática Razão Social, que até hoje existe, a gente, nessa salinha de 20 metros, eu lembro que a gente tinha algo como R$200 de poupança cada um, né? Era a nossa grande fortuna na época, e a gente foi ali na Rua do Aragão, comprou uns cavaletes e uma porta, deitou essa porta em cima dos 2 cavaletes e montou nossa bancada de manutenção. Então aquilo era a bancada de manutenção. Era bem Steve Jobs, então, exatamente, né? Bem a garagem mesmo, da Amazon. E aí a gente dava manutenção. Eu lembro que a primeira impressora que a gente consertou de um escritório de advocacia de um colega do meu pai, Zelândio Marques. A gente consertou a impressora do escritório dele, olhou um para a cara do outro, eu e Salvatore disse, quanto é que a gente cobra? A gente não tinha a menor noção de quanto é que cobrava, né? E a gente cobrou lá como R$30 na época, né? Então a gente começou exatamente do início mesmo, fazendo a primeira manutenção, descobrindo quanto é que iria manutenção cobrar de hardware, de impressora, de computador. E aí depois a gente foi, obviamente, verificando que... E numa época, Ives, para quem não viveu naquela época, essa época era a época do boom dos PCs. Exatamente. Né? A época que o PC estava se tornando popular. É a época o dólar estava equiparado com o real. A época da chegada da internet, né? Internet de escada ainda. Então, hoje é muito comum, todo mundo compra PC em qualquer canto, mas na época era uma coisa que estava... Era mais ou menos, acho que para uma geração mais nova, a chegada do smartphone. Né, causou mais ou menos a mesma revolução, né? Os computadores eram muito caros naquela época, né? Eu tive um computador muito cedo porque eu tinha 2 tios meus na época que trabalhavam da IBM. Sim. E aí a IBM tinha uma operação forte aqui em Recife e acabou que em 94, 95 eu ganhei meu primeiro computador. Eu era 5ª série na época. Mas eu acho que eu era um e mais 2 ou 3 que tinham computador na sala inteira, porque quase ninguém tinha computador na época. Era muito raro, pra você ter ideia, meu pai fazia nessa época ainda, antes de eu abrir a empresa, eles faziam consórcio de computador. Juntavam 10 amigos ali no Banco Central, né, e pagavam... O primeiro computador da minha casa foi através de um consórcio. Né? Então tinha consórcio pra gente ter ideia. Então, eu me lembro que uma vez, depois que o computador chegou lá em casa, aí na sua casa devia ser ainda pior, que lá em casa nós éramos 3 irmãos, nós só eram 5, devia ser pior, mas... Era uma guerra, porque todo mundo queria usar, né? Então de tal hora até hora era fulano e tal. Aí uma vez eu falei pra minha mãe, disse, mãe, não dá, cada um tem que ter um computador. Ela quase me matou. Ela falou, você é louco? Vai ter mais de um computador na mesma casa? Era exatamente esse momento que a gente vivia, a gente montava os computadores, comprava as peças, né? E na época ali, Fernando, a gente tinha exatamente a entrada do PC AT, que até então era o PC XT, né? Então a gente começou a ter os PCs AT, 286, 386, 486, os primeiros processadores da linha AT, né? Então a gente fez isso durante um bom tempo. Começamos em 94 na salinha lá atrás do Colégio São Luís, numa galeria, que a galeria existe até hoje. Depois a gente se mudou para uma casa, já precisando de um pouco mais de espaço, a gente se mudou para uma casa numa transversal da Rosa e Silva, da Avenida Rosa e Silva, ali no bairro do Rosarinho. E ali a gente ficou nessa casa até o ano ficou lá de 96, a gente chegou em 96, depois do 2º ano de operação. Ficou de 96 até 2001. Eu lembro, e aí a gente já estava dando um outro salto, né, na jornada empresarial da gente. A gente tinha acabado de entrar na Telemar. A Telemar tinha sido o primeiro grande contratante. Na verdade, a gente teve grandes contratantes do mercado, sendo justo, do mercado médico hospitalar. O Memorial São José, o Hospital Santa Joana, era um cliente nosso, o Grupo Fernandes Vieira. Contrato de manutenção. Né, de manutenção. E aí a gente já estava naquela pegada um pouco mais corporativa, né? Já tínhamos, inclusive, tomado a decisão que na época não valia mais a pena atender a pessoa física. Eu lembro que tem um caso que eu não esqueço nunca. A gente tinha vendido o computador para uma determinada pessoa e ela estava de férias na praia, tinha levado o computador, o mouse deu problema e num domingo de manhã ela queria que a gente saísse daqui para atender o computador na praia. Esse foi a gota d'água para dizer, vamos parar com os atendimentos de pessoa física que a gente não consegue conciliar com os contratos do mundo corporativo. E aí a gente, com a Telemar, a gente comemorou num dia e no outro a gente estava com um tremendo abacaxi no colo. Por quê? A Telemar, quando entrou no contrato lá na carteira de clientes da Capital Login, a gente fez um teste aqui em Pernambuco, eles testaram a gente aqui em Pernambuco, depois ampliaram para Alagoas e rapidamente, com alguns meses, a gente estava atendendo de Alagoas a Roraima. A gente chegou a ter 120 técnicos da Capital Login dentro do ambiente da Telemar. Isso num espaço de quanto tempo, de quando você abre a empresa até ter 120 técnicos? Era só você e Salvatore até vocês terem 120 técnicos? Lembrando o seguinte, em 96 se incorporou a sociedade Fred Ferraz, que era contemporâneo nosso de escola técnica. A gente abriu a empresa em 94, final de 95, início de 96, Fred Ferraz se incorpora à sociedade. Então nessa época já éramos os 3 sócios, né? E alguns técnicos, a gente sempre foi buscar os primeiros estagiários na própria escola técnica, que a gente acreditava muito na formação que era dada lá.
E aí esse ano de 97, por aí, Fábio, foi quando a gente fechou o contrato então 3 anos depois. 3 anos. Então, cresceu rápido, Cresceu né? rápido, a gente cresceu rápido. E ancorou, pelo que ele disse, na Telemar. Né? Foi a época que a Telemar também estava crescendo muito, telefonia estava crescendo muito no Brasil. Eles estavam né? fazendo a expansão de rede deles, né? Então a gente sim, é exatamente isso, Fábio. Fernando, desculpa, a gente ancorou o crescimento na Telemar e a gente foi, obviamente... O que acontece com várias startups hoje, Eu ia falar isso. Não só startup, né? Muita às vezes empresa... ancora num grande cliente que está crescendo e aí vai embora. E aí, porque eu falei a vocês ainda há pouco que a gente teve uma grande oportunidade, comemorou no dia, no outro a gente estava com um abacaxi no colo, porque ela representava 82% do nosso faturamento. Cara. Então, aquela velha regra de Pareto, relação 80-20, a gente já estava preocupado com isso naquela época, né? E aí a gente começou a perceber que a gente precisava de outros clientes de médio ou grande porte para ir diluindo esse risco, diversificar a carteira. Então a gente ficou lá nesse ambiente lá até 2001. E em 2001 a gente fez uma migração para um empresarial aqui em Boa Viagem, empresarial CM4, ali pertinho da Paulo Miranda. A gente fez uma migração, alugamos uma lâmina no último andar, no 11º andar, já com 200 metros. E aí em 2001 foi exatamente o momento que o professor Carvalheira conta a história das empresas locais. Mas de 97 a 2001 ainda era só manutenção de computador? Só contratos de manutenção. E aí exatamente no ano de 2001 a gente consegue trazer o nosso diretor de pesquisa e desenvolvimento, que viria a se tornar o diretor de pesquisa e desenvolvimento, que é Leandro Zigfredo Torres. É um venezuelano que era nosso cliente na Ticket do Grupo Accor, a Ticket Restaurante. Ele era o CIO do Grupo Ticket, a gente atendia eles, então ali houve primeiros contatos, a relação de confiança. E Leandro, à época, querendo voltar para Recife, ele estava em São Paulo, e a gente começou a perceber que a área de manutenção, de Service Desk, é uma área que a margem estava muito apertada. Então a gente decide entrar no mercado de software, foi daí onde nasce a ideia da Courrier. E Leandro foi super importante nisso, porque a gente trouxe Leandro para cá para inicialmente começar a trabalhar com ERP. Você acha que aí foi o grande ponto de virada da companhia? Sem dúvida. Sem dúvida, nesse momento, Fernando, quando a gente decide, vamos começar a trabalhar Tem outro ponto importante em 2008 que a gente vai falar já, mas a primeiro grande ponto de virada foi quando a gente decide que era importante atuar na área de software. A gente só atuava na área de serviço de manutenção e Service Desk. Então a gente chegou a representar uma empresa mineira que tinha um ERP, mas a gente rapidamente percebeu que o mercado de ERP estava muito tomado. Então a gente disse, vamos desenvolver uma solução própria. Foi quando a gente começa a olhar para o mercado jurídico. A gente percebeu na época, e aí nasce o Courrier. O Courrier nasce dentro da Capital Login como um produto, depois ele vira uma unidade de negócio, e depois é que a gente faz aproximadamente ali em 2015, Por que Courrier? 2016. Courrier era como a gente, era entrega e é Courrier com K, tem o Courrier americano que é com C, mas aí na época a agência fez um trocadilho aí, botou o Courrier com K, que a gente entregava informação. A gente começou fazendo exatamente a extração de informação jurídica dos diários oficiais. A gente desenvolveu internamente um algoritmo próprio, Leandro liderando a equipe de P&D, e a gente cadastrava o nome dos advogados, né? E todo dia no Diário Oficial, que é publicada aquela informação dos despachos judiciais, a gente ia lá, extraía essa informação e disparava automaticamente para os escritórios jurídicos todo dia, todo santo dia. Então ela começou como um produto, a gente transformou isso numa unidade de negócio e aí a gente foi ampliando depois e acabou fazendo um spin-off, o mesmo espelho societário, mas virou uma outra empresa mais adiante. Ô Ives, e quando foi que vocês perceberam que a Courrier era uma empresa que ia dominar a Capital Login? Veja, isso foi em 2007, mais ou menos. 2007, 2008, a gente tinha passado por uma situação. Importante frisar para vocês o seguinte: a gente chegou em 2001 nesse escritório de Boa Viagem e a gente se mudou em 2004 para o que é hoje o Porto Digital, né? O Porto Digital nasceu em 2000, oficialmente, mas a gente se mudou para o Recife Antigo. A gente identificou um casarão na Rua da Guia, Rua da Guia número 99, e a gente reformou esse casarão, fez o retrofit lá nesse casarão e a gente se mudou para lá. Quando a gente se muda para o Porto Digital, a gente começa a olhar com ainda mais atenção para esse mercado de software. De 2006, 2007, a gente passava por uma crise bem pesada na Capital Login, porque a gente estava exatamente vendo as margens desses contratos de Service Desk diminuir ano após ano, e a gente passou, como toda empresa, por crises financeiras. A gente teve um ano muito difícil em 2016. Eu lembro que a gente ficou, para vocês terem ideia, e é importante contar isso, a gente ficou 6 meses em 2016 sem distribuir Prolabore, uma decisão difícil dos sócios.
com toda a responsabilidade, a gente jamais atrasou uma folha de pagamento, né? E é só responsabilidade, de novo, dos empreendedores. A gente tem, quando a gente escolhe ser empreendedor, isso é uma das responsabilidades principais que a gente tem que assumir. Então a gente tem a honra aí de empreender há 26 anos, nunca atrasamos sequer uma folha de pagamento. Mas a primeira posição que a gente tinha dura era cortar na própria... Deixa eu te fazer então uma provocação. Então, uma empresa que já tinha sido criada em 94, vinha crescendo, né? Você vinha fechando bons contratos. O que é que você acha que fez com que o negócio, logicamente, a margem ela foi estreitando, mas ela não foi da noite pro dia, né? Não. Ela veio dando sinal lá atrás que o negócio não ia ter, ia estrangular. Você não conseguiu perceber, vocês como empreendedores, que o negócio estava caindo e não conseguiu fazer nada? Nós conseguimos perceber exatamente quando a gente viu que o volume de mais ou menos 80% da receita vinha da área de Service Desk, dos contratos, mas com a margem muito apertada. E, obviamente, como a gente tinha 80% da receita nessa área de Service Desk, a grande concentração de custo operacional era aqui. Então, foi uma empresa que a gente foi inchando, foi crescendo a estrutura operacional, e aí outro aprendizado empresarial, né, que a gente tem, e a gente tenta trazer isso tudo hoje para o mundo das startups para poder orientar a meninada que está começando a ter cuidado com essa questão da estrutura. Pra você ter ideia, nesse ano de 2015 a gente tinha 6 diretores. Além de mim, de Salvatore e de Fred, a gente tinha Ítalo, Leandro e Paulo Medeiros. A gente tinha 6 diretores numa empresa ainda muito pequena, que naquela época faturava algo em torno de 6, 7 milhões de reais. Então a gente tinha 6 diretores, com toda a estrutura de custo, inclusive eu lembro que a gente tinha carro, cada um tinha um carro bancado pela empresa, telefone celular, plano de saúde. Então, as margens operacionais caindo, a estrutura crescendo, foi um dos grandes problemas que a gente teve. E ainda bem que a gente conseguiu a tempo perceber isso. Quando a gente percebe que a margem que a Courrier dava era bem melhor, aí vem o grande turning point. A gente fez uma mudança pesada em 2008. Em 2008 a gente toma a decisão de fato de focar na Courrier. E a gente tinha com muita responsabilidade que entregar todos os contratos que ainda existiam. Mas tinha decidido fechar. Aí foi uma decisão mesmo, vamos focar na Courrier, e a gente não podia, obviamente, desligar o interruptor da noite para o dia. Então a gente veio entregando, finalizando e repassando aqueles contratos da área de Service Desk para dar foco na Courrier. Antes de você passar aí para uma história solo da Courrier, eu estou curioso, voltando um pouquinho na história, para entender como é que 4 sócios que trabalhavam exclusivamente na área de TI, de manutenção de computadores, formados ou nessa área ou na área de administração, resolvem desenvolver um software da área jurídica, sem nenhum conhecimento jurídico, sem nenhum advogado ali. Por que nasce essa ideia e como vocês fizeram para ter a base? Porque tem que ter uma base jurídica mínima, né? Claro, como é que, de onde surgiu? Quem teve a ideia ou como surgiu a ideia e como vocês conseguiram desenvolver isso? Vocês contrataram uma consultoria jurídica para ajudar? Vamos lá, foi muito legal a tua provocação. E aí é bom porque eu me lembro perfeitamente do momento. Foi o seguinte, um dos escritórios que a gente atendia era o escritório do Dr. Bento Gouveia, né, aqui em Recife. A gente atendia os computadores do escritório dele. E determinado dia, Fred lá, acho que Fred, nosso sócio, fazendo os atendimentos, percebeu que eles recebiam lá por fax um courrier, um clipping de notícias jurídicas. E aí Leandro, comentando isso com o Leandro, a gente tinha sempre as reuniões semanais da gente de acompanhamento, e nas reuniões semanais, comentando com o Leandro começa a perceber que dava para automatizar aquele processo. E como é que isso funcionava à época? A gente foi visitar, inclusive, algumas bancas que trabalhavam com esse recorte, com esse clipe. Eram verdadeiras mesas enormes de estagiários lendo o diário oficial, cada um com sua lista aqui do nome dos advogados, uma linha de produção mesmo. Então o cara identificava um despacho, por exemplo, ao Dr. Walter Manzi. Eu lembro do nome de Walter Manzi porque é Walter Manzi com W, o nome de Walter. E pra gente, a gente desenvolveu o algoritmo, depois já que ficou pronto o algoritmo, a gente desenvolveu o algoritmo baseado em associação fonética. E aí, respondendo a tua pergunta, Fábio, o grande diferencial foi que a gente teve um apoio muito grande do Dr. Bento Gouveia. A gente gostaria de tentar automatizar isso. A gente podia contar com o seu apoio para poder fazer um piloto aqui, sim. Então ele foi nosso cliente piloto na época, a gente tentando automatizar aquele processo, porque imagina a possibilidade de falha humana, né? Os estagiários lendo aquele diário oficial, em determinado momento ele cansava a vista e perdia um determinado despacho, porque ele identificava, recortava literalmente, colava, depois ele digitalizava aquilo e mandava por fax. Esse era o processo à época, lá em 2001, quando a gente começou a olhar para esse negócio, né? 2001, 2002. Então a gente teve sim o apoio do escritório jurídico para começar a entender como é que eram aqueles processos. Depois a gente foi visitar as bancas lá de estagiários, percebeu que dava
para deixar de fazer com que aquele serviço tivesse menos risco de falha humana e a gente fosse, na verdade, para o desenvolvimento do nosso algoritmo. Outro ponto importante é, para desenvolvimento do algoritmo, como a gente estava falando de associação fonética, a gente contou com um apoio muito interessante do pessoal de linguística da Universidade Federal de Pernambuco. Salvatore, uma das tias dele, era doutora em linguística, e a gente foi interagir lá com o pessoal de linguística da Universidade Federal para entender como é que era o comportamento dos fonemas. Porque pegando o exemplo de Walter Manzi, Walter com V ou Walter com W, para a ferramenta do Courrier era a mesma coisa. Então ali foi onde a gente começou a dar uma virada tecnológica nesse serviço. Eu acho que te respondi. Legal, que era a tua legal. dúvida. E aí voltando, você estava falando, só para continuar de onde parou, você estava falando de quando vocês tomam a decisão de seguir só com a Courrier, né? Entregar o que estava pendente ali na Capital Login e seguir só com a Courrier. Como é que foi essa transição de empresas? Vocês aproveitaram alguém do time da Capital Login? Vocês desligaram todo mundo? Teve uma interação entre as empresas? Como é que foi essa transição? Só para completar, nessa época, Ives, aí, para a gente tirar uma dúvida, porque você empreendeu dentro da empresa antiga, né? Você viu uma oportunidade dentro de um cliente, o cliente foi a cobaia, que vocês fez o experimento lá, então você tinha um startup lá dentro do teu negócio. Nessa pergunta de Fábio, nesse momento, a Courrier já era uma empresa que tinha um faturamento recorrente, e você olhou, além de faturamento recorrente, ela tem potencial, mas ou ela já era um negócio maior do que a Capital Login? Não, ela era bem menor, Fernando. Ela representava aproximadamente 20% do nosso faturamento. Veja que era uma decisão muito difícil, porque a gente tinha ainda na área de Service Desk, né? Dos contratos de suporte e Service Desk, a maioria do nosso faturamento, né? Mas do outro lado a gente percebia uma margem muito maior por conta da questão do software proprietário que a gente tinha da Courrier. Então a decisão foi tomada a decisão para a gente fazer essa migração de maneira sistematizada, de maneira organizada. Então a gente levou de 2 a 3 anos para poder fazer essa migração, né? Então aí a Courrier, obviamente, como a gente começou a dar foco na Courrier, a gente começou a descolar como a Courrier funciona naquele modelo de receita recorrente e incremental, a curva de despesa, de receita e de despesa de escola em determinado momento. Então você consegue ir aumentando a margem de rentabilidade. Então a gente foi fazendo isso ano a ano, mas montamos um plano mesmo. Até tal trimestre a gente vai entregar esses pequenos contratos que eram mais fáceis, até a entrega da chave lá do último contrato. Inclusive alguns a gente foi repassando para outras empresas que atuavam com Service Desk e Help Desk no momento, né? Então a gente foi fazendo essa migração. Foi uma decisão num planejamento estratégico que a gente fez em 2016 e a gente ficou até 2018, finalzinho de 18, começo de 19, fazendo essa migração. Que foi quando eu saí depois da operação da Courrier. Mantive minha participação societária, mas saí aí na virada de 2018 para 2019. Você falou que tinha outro fato em 2018. Foi essa questão da reestruturação que a gente fez, né? E o foco total na Courrier, né? Quando a gente decidiu lá em 2001 desenvolver o software do produto Courrier, foi um momento super importante. Mas a grande guinada foi nessa reestruturação que a gente fez de 16 para 18, tomando a decisão de que o negócio principal da gente iria se tornar a Courrier. E por que você saiu da operação? A gente está fazendo esse processo, Fábio, começando, lembra, em 2016, né? Lembra que eu falei que a gente tinha 6 diretores. Então a gente fez a reestruturação. Primeiro saiu Ítalo, depois saiu Paulo Medeiros. E em 2018 para 2019 eu estava entrando no meu mestrado de Ciência da Computação na Universidade Federal. E aí é quando eu começo a olhar para outras oportunidades também, e ainda no processo de reestruturação, a gente conversando, teve uma reunião que foi inesquecível, que estava eu, Salvatore e Fred, a gente disse, a gente precisa enxugar ainda mais. Quem sai da operação? E aí aquela história, né? Você vai sair daquela empresa que você criou. Eu lembro que na época que eu tomei a decisão de sair, que eu conversei com meus sócios, a gente montou o plano. Tem um fato importante. Em 2015 para 2016, quando o Ítalo saiu, o Ítalo é meu irmão e foi um dos diretores da Capital Login, ele não era sócio. E aí foi um momento muito importante para a gente também de amadurecimento empresarial e pessoal, porque a gente montou o plano de saída do executivo. Até então a gente não tinha. Então eu falo sempre isso também para os empreendedores. Tem uma palestra que eu fui convidado para dar num evento aqui chamado FailCon, Fail de falha. Então qual é a maior falha que a gente pode cometer quando a gente empreende? É não tratar do momento de saída, do momento de desfecho de uma sociedade, que ela pode não necessariamente se desfazer a sociedade, mas a gente costuma confundir o nosso chapéu de empreendedor e de executivo. Às vezes a gente exerce os dois, né? A gente sabe que vocês exercem aqui na Aldens os dois chapéus, vocês vestem os dois chapéus, de empreendedores que fundaram a Aldens e de executivo. Então isso foi um aprendizado enorme, gigantesco para todos nós, porque a gente precisava começar a tirar da operação
diretores que eram amigos nossos de longa data, um deles era meu irmão, né? E a gente não tinha um plano de saída. E a gente foi montando a duras penas esse plano. Foi traumático na época, mas deu tudo certo. É quando o Ítalo sai da operação da gente como diretor, abre a Semitec, que é a empresa que ele tem desde então. Depois sai Paulo Medeiros, depois eu saio. E na nossa reunião, quando a gente decidia, precisa enxugar mais. E aí era quando eu estava pensando em fazer meu mestrado. E aí eu digo, vamos montar a forma de saída. Eu topo sair, mas em que condições a gente vai sair? E aí é onde a gente monta o plano de saída do executivo sócio, para a gente poder fazer essa final dessa reestruturação. Para quem está vivendo esse momento, né, Ives, de empresa, para quem está empreendendo, esse é um momento, e é exatamente isso que você está falando, de você ter um bom contrato de partnership, né, muito bem feito, muito bem estruturado, para prever as saídas, mas várias, inúmeras outras situações que podem ocorrer na empresa, né? Vocês, na época, tinham isso pronto? Vocês tinham um contrato de partnership? Vocês trabalhavam governança também de maneira formal? Não, a gente tinha, a gente sempre foi assessorado, a gente sempre deu a devida importância à questão jurídica, né, assessoria jurídica. A gente tinha contrato de societário muito bem montado, mas a gente não tinha, por exemplo, esse modelo da saída do executivo, que ele pode ser sócio ou não, né? Então a gente montou o modelo de saída, definindo claramente quantos meses de remuneração, mesmo depois da saída, o executivo ia ter. Ele ainda tinha tantos meses de plano de saúde, todos os benefícios que ele tinha, para poder dar um pouco de tranquilidade do cara na reconexão dele, na realocação dele no mercado de trabalho. Mas você me fez lembrar o seguinte, o título da palestra que eu dei lá quando eu fui convidado na FEUCOM foi, o slide de abertura assustava um pouco, porque eu dizia, trate do seu divórcio na data do seu casamento. Então esse era o título da palestra. E aí assustava um pouco os meninos lá, mas eles, aí o segundo slide era, na verdade, o seguinte, era um casal, né, de noivos assim, com a roupa ainda do casamento, de costa um pro outro brigando. Isso, mas não é desse casamento que eu estou falando. O terceiro slide é um contrato social, estou falando do casamento empresarial. Então a gente não costuma tratar, a gente costuma, na empolgação, iniciar um negócio, mas ninguém trata, por exemplo, se Fernando quiser fazer um doutorado fora e passar 2 anos fora do negócio, pode, não pode, em que condições? Se Fábio quiser empreender num outro negócio, ele tem direito de fazer isso? Sabe o que é isso? Não tem. É porque eu acho que quando o executivo ou o empreendedor ele monta um negócio e faz o movimento que você fez, eu queria ouvir um pouquinho o teu lado, na percepção dele, talvez, seja que ele está finalizando um ciclo, né? Pela tua história, pelo contrário, né? O negócio alavancou. Exatamente. E aí como é que foi isso? Você fundou a empresa lá em 94, ajudou a pivotar essa empresa em 2001, o negócio começou a efetivamente decolar. Eu vejo, pronto, agora que está decolando eu vou sair. Como é que você se sentiu saindo da empresa? Você estava sentindo que o negócio ia crescer mais, e mais para frente você vai falar da venda, ou você estava deixando de participar desse negócio que está crescendo cada vez mais? Não, na verdade, quando a gente montou a reestruturação em 2016, é porque a gente estava num momento difícil, né? Então eu tomei a decisão de sair de 18, 19, também por conta do mestrado, mas porque a gente ainda precisava enxugar mais a estrutura para poder continuar aí sim começar a rampa de crescimento. A partir de 2018, 2019 foi quando a gente deu a grande... Mas tem um medo de não funcionar sem 2008, você, né? 2018 não, 2008. 2006 a gente começou a... Eu falei 2015, né? Não foi 2015, 2005. 2001 a gente desenvolve o produto da Courrier. Em 2005 a gente passa por um momento difícil, 2005, 2006, quando a gente realmente dá essa... E o negócio estava crescendo ali em 2016, que foi quando você decidiu que poderia sair do negócio em 2018. 2009. 2008, 2009 foi que eu saí para fazer o mestrado. Ah. É que eu avancei 10 anos, na verdade. A gente fez a reestruturação de 2006 a 2008. 2005 o Ítalo saiu, depois Paulo Medeiros saiu e eu saí da operação no final de 2008 e início de 2009. Foi quando eu fiz o meu mestrado. Então ela ainda ficou sem você de 2009 até 2020, que foi quando foi... Exatamente. E quando esses sócios que iam saindo, tinha um conselho, vocês iam para o conselho da acionista lá? Tal? Nesse momento da reestruturação, Fábio, foi que a gente monta o conselho de sócios. Né? A gente olhando, já começando a entender minimamente de governança, a gente monta o conselho de sócios. Então eu saí da operação em 2009, mas a gente tinha reuniões sistemáticas todo mês do conselho de sócios, onde a gente exatamente acompanhar. Era uma forma, inclusive, de me dar um pouco mais de tranquilidade, como eu estava fora da operação, né? A gente sempre temos uma relação de extrema confiança até hoje, eu, Salvatore, Fred e Leandro, que se incorporou à sociedade depois. Mas a gente montou, na verdade, o conselho depois que um dos sócios, que era eu, saiu da operação. Então a gente sentiu necessidade de montar o conselho
e daí para frente profissionalizar muito mais a gestão financeira. Foi quando a gente traz, inclusive, Fabiana, que tinha sido uma contemporânea nossa de escola técnica. Ela estava no grupo Iberdrola, ela era controller lá, integrava o time de controladoria do grupo Iberdrola, e a gente traz Fabiana para assumir a gerência financeira da empresa, da Courrier. E aí foi onde a gente começou a realmente dar uma arrumada um pouco mais profissional na questão, porque a gente estava, obviamente, se preparando para dar foco total na Courrier, e que lá na frente viria a acontecer a venda. Que Mas já tinha essa ideia. Quando que vocês começaram a pensar em venda? Quando vocês montaram a empresa, falaram, opa, vamos montar uma empresa para vender? Ou depois de um certo tempo, quando é que começa a surgir, olha, aqui pode ser um negócio bom para a gente vender aqui? Em que momento surge isso? Perfeito. É porque startup hoje em dia, com 6 meses, ela já está captando recursos. Hoje em dia, os startupeiros, eu não sei se existe esse termo ou não, os startupeiros, mas o pessoal hoje ele quer ter uma ideia de uma startup para poder vender. Né? Assim, a ideia já é vender. Esse mercado, como a gente vivencia ele aí nos últimos anos, não existia naquela época ainda. Mas eu me lembro o seguinte, eu fui fazer o meu mestrado em 2009. Né? Em 2009, a minha dissertação de mestrado foi fonte de financiamento para as empresas de base tecnológica. Porque a gente se ressentia que a gente já empreendia em 2009 há 15 anos, lembrando que a gente começou em 94. Então a gente já empreendia há 15 anos, mas a gente não tinha nenhuma ferramenta para ajudar o crescimento, ferramenta financeira de investimento. Uhum. A gente o tempo todo ia crescendo. Você já tinha um incentivo aqui do Porto Digital? A gente tinha um incentivo tributário do ISS, né? Mas a gente não tinha recebido nenhum investimento. Né? Então, com as primeiras leituras lá no mestrado sobre esse mercado de capital empreendedor, a gente começa a se provocar lá dentro da empresa e, naturalmente, acompanhando a curva de crescimento da Courrier. Lembrando que a gente está dando foco na Courrier desde então. Acompanhando a curva de crescimento, a gente começa a conversar internamente, eu, Salvatore e Fred Leandro, que a gente poderia começar a se preparar para pensar num investimento, numa venda parcial ou numa venda total. Então a gente está falando em mais ou menos 2009, 2010. Né? A gente começa a conversar sobre isso, mas na verdade a gente começou a se preparar em 2015. Em 2015 a gente começa a se preparar, inclusive é uma das coisas importantes, porque a gente precisa olhar com muito cuidado, muito carinho para a questão contábil, tributária, né? Então a gente começa a olhar com lupa para isso, para poder se organizar, para poder aí sim contratar um advisor. A gente contratou um advisor para poder fazer o primeiro trabalho de tentativa, né, de conversar com os primeiros possíveis investidores a partir do ano 2015, 2016. Então você se planejou, mas começaram a captar, estava faltando fôlego para crescer já? Não, a gente sempre, quando a gente fez essa guinada, Fernando, a gente percebeu que a empresa, nessa reestruturação, ela se tornou autossustentável, tranquila de novo, né? Então a gente rapidamente reequilibrou o caixa, né? E a gente começou a perceber que a gente podia se organizar para, aproveitando a curva de crescimento, a gente se tornar mais atrativo para, de repente, um fundo de investimento. Então a gente foi preparando isso passo a passo. Em 2014, se eu não me engano, essa data realmente eu não tenho certeza, mas em 2014 a gente contrata o primeiro advisor em São Paulo, né? Por quê? Naturalmente achando que, São Paulo, o mercado, o centro financeiro do nosso país, a gente vai ter mais facilidade. E não funcionou. Serviu muito bem para a gente ter as primeiras experiências, para a gente montar o primeiro teaser, como a gente chama, do material de abordagem do mercado, mas acabou não funcionando a venda. E em 2016, 2017, final de 16, começo de 17, a gente contrata a Triaxis, que é a empresa de Jaime Mezel, pernambucano, que empreendeu aqui, e foi através do apoio da Triaxis que a gente vem a fazer a venda total da Courrier em março de 2020 para o grupo canadense Constellation. Isso foi essa negociação final, foi uma negociação que durou quanto tempo, Ives? Veja, desde a contratação da Triaxis, a gente contratou a Triaxis em 2017, final de 16 para 17, aproximadamente 3 anos. 2 anos e meio a 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos para uma empresa canadense. Na época, vocês, quando vocês venderam, vocês ainda detinham quanto da empresa? 100%. Ainda 100%. Era, nunca teve nenhum... Não a gente optou, foi nenhum fundo com participação acionária parcial. Né? Isso foi uma das decisões também que a gente tomou, Fábio. Não que seja a única alternativa, mas nas nossas conversas, principalmente depois da primeira experiência com o primeiro advisor, a gente foi vendo os prós e contras dos diversos tipos de investimento.
E a gente começou a perceber que algumas empresas que estavam no mercado, que já tinham recebido investimento de fundo de Venture Capital, de Private Equity, tinham um novo sócio. Então você tem um novo sócio naturalmente com uma nova relação. Então uma das decisões que a gente tomou nesse percurso foi que era melhor, era preferível a gente fazer uma venda total. A gente tinha, obviamente, decidido já que se aparecesse uma venda parcial interessante, a gente estava disposto a conversar, a tratar. Mas preferencialmente a gente queria fazer já uma venda total de 100%. E foi o que aconteceu. Você acha que foi a melhor hora para vender? Ou você acha que ainda poderia crescer ainda mais o negócio para fazer a venda? Hoje, meus sócios nunca ouviram isso, mas eu vou dizer aqui em primeira mão, hoje não foi o melhor momento. A gente poderia ter esperado um pouco mais. Mas é aquela história, Fernando, da janela de oportunidade, né? Então também tem isso. Às vezes a gente espera o melhor momento e passa a janela de oportunidade. Então na hora que a gente recebeu uma proposta formal, a gente obviamente chegou a avaliar muito. Pô, é o melhor preço de venda, dá para vender por um pouco mais. Mas a gente acabou chegando ao consenso, a gente sempre tomou as decisões lá por consenso. A gente nunca precisou tomar decisão por voto. Eu lembro de pouquíssimas vezes que a gente tomou alguma decisão estratégica por voto dos sócios. Mas chegamos à conclusão por consenso que era a janela de oportunidade, que o preço era justo e que a gente podia vender. Mas particularmente eu acho que se a gente pudesse esperar mais alguns anos, sem dúvida a gente teria vendido melhor, até porque a empresa continua muito bem, continua com uma taxa de crescimento muito alta. Como era esse mercado na época da venda? A Courrier, ela tinha outros players concorrentes no Brasil? Ela era a única? Se tinha outros players, qual era o market share de vocês? Não sei se isso era medido ou não. A gente não, como é um mercado ainda, Fábio, muito pulverizado, a gente tem dificuldade de saber exatamente qual era o market share. Mas a gente estimava, Fred principalmente, Fred era o diretor comercial, era quem se dedicou muito à vida. Continuou ainda. Fred continua, né? Depois da venda é muito comum, quando você faz uma venda dessa, você tem um período de lock-up. Uhum. Então eles seguram por necessidade dos executivos. Ele tá até hoje, né? Aí Salvatore, Fred e Leandro continuam como executivos, né? Eles têm um lock-up de 2 anos. Depois de 2 anos eles podem resolver em comum acordo com os compradores se ficam ou não, né? Mas a gente tinha aproximadamente, a gente estima que tinha um market share em torno de 10 a 11% do mercado. Mas já era um mercado que a gente identificava há vários anos alguns players concorrentes. Uhum. Só que a gente, o tempo todo, e aí mérito também de Leandro e da equipe da gente PD, o tempo todo a gente optou por qualidade na acuracidade da informação que a gente estava entregando. Uhum. Então era muito comum a gente chegar em alguns possíveis clientes, a gente tinha concorrente vencendo por preço. A gente nunca se rendeu a essa briga de preço. A gente sempre manteve o preço da gente. Eu lembro que a gente sempre foi ali dos mais caros, mas com a melhor qualidade de entrega, né? Então isso foi a estratégia que a gente sempre usou lá. Ô Ives, quando vocês tomaram a decisão de vender a empresa, qual o tamanho da empresa em número de funcionários? Vocês tinham quantos funcionários? Aproximadamente 150 funcionários. E vocês comunicaram isso? Os funcionários sabiam da intenção de venda? No processo final, né? Isso aí, inclusive, também faz parte da assessoria dos advisors, né? Quando eles vão preparar os executivos e os sócios para poder vender, prepara-se o material, comunica naturalmente, inicialmente, a quem já está envolvido, porque você vai envolver a área financeira, então você comunica o pessoal, e é importante que na hora que se toma a decisão de venda, você comunique, não deixe os seus colaboradores que estão ali carregando o piano com você o tempo todo pela imprensa. Eu ia perguntar justamente isso. Qual é o impacto? Eu imagino que, pô, né, de repente está lá numa empresa com 150 funcionários, os donos cheios de pessoal, a gente agora está pensando em vender a empresa, a gente está procurando alguém para comprar a empresa. Muita gente deve ter um impacto no clima da empresa muito grande. Gera muita instabilidade, né? A pessoa, pô, caramba, vou perder meu emprego, a empresa vai ser vendida. Não sei se muita gente já começou de repente, vocês perderam gente por causa disso ou não? Criou uma sensação de instabilidade ou não? Vocês conseguiram fazer isso de uma forma que isso afetasse pouco a operação e o clima da empresa? Foi tratado de forma muito tranquila, lembrando que eu não estava mais na operação desde 2009, né? Então nessa época eu não estava mais na operação. A gente se encontrava, como eu disse, nos encontros mensais do Conselho de Sócios. Mas a gente teve um cuidado, eu lembro que eu cheguei a ser diretor de RH, e aí tem a ver com a nossa audiência aqui, eu fui diretor de RH da Capital Login durante um determinado momento, fiz uma pós de RH, senti necessidade de fazer, e contratei uma estagiária, a gente contratou uma estagiária que é Michele, que está lá até hoje, a nossa gerente de RH. Michele ainda estava cursando faculdade, e foi nossa primeira estagiária. Então foi um trabalho também de endomarketing muito bem cuidadoso feito por Salvatore, nosso CEO, e através da Michele, da Fabiana, que foi muito importante para a gente também nesse processo, para a gente ir comunicando de maneira adequada, né, gradual aos colaboradores e dando tranquilidade de que a gente estava
fazendo um processo de venda, não porque a empresa estava em dificuldade e que o negócio ia de repente via se acabar, muito pelo contrário. A gente estava fazendo uma venda porque acreditava era uma oportunidade, que era uma grande oportunidade para os acionistas e que a gente tinha uma oportunidade também para o negócio, né? É importante também dizer isso, Fábio e Fernando, a gente cria um negócio para se perpetuar, né? Então era uma forma que a gente entendeu ali de que era uma oportunidade para a Courrier continuar crescendo de forma mais pujante, mais rápida. Então esse processo foi muito cuidadoso e muito bem tocado pelo nosso time lá de executivos, né? E Salvatore, Fred, Leandro, e principalmente com o apoio da nossa área de RH. Fala um pouquinho, Ives, sobre a preparação de venda para a venda da empresa, porque você eu imagino, né, que você não chega na empresa, está em tudo, vamos vender, vamos, ok, então você apareceu, acho que deve ter havido uma preparação, né? Queria saber se houve e como houve, aonde, de que maneira vocês se prepararam, o que vocês fizeram para poder vender. Veja, tem 2 serviços, eu brinco, quando a gente cria uma startup, tem 2 serviços que vêm junto inevitavelmente, o serviço jurídico e o serviço contábil, né? Então, no momento de uma preparação para a venda, eu fiz esse gancho porque eles são extremamente necessários. Primeiro que o empreendedor brasileiro, a gente costuma dar pouca atenção à contabilidade, né? Eu estava um dia desse conversando, a gente teve a oportunidade de fazer uma live, um bate-papo com Fessel Lambranho, que é CEO hoje da G2D, que é um dos braços da GP Investimento, né? E no final da live ele estava falando, pessoal, vocês vão me achar meio careta e tal, mas cuidem da contabilidade. Porque é inevitável, na hora de uma venda, principalmente numa empresa que já está com médio porte ou grande porte, a contabilidade precisa estar redonda, 100% redonda, né? Então é natural que a gente vá negligenciando alguns cuidados com a contabilidade e depois a gente precisa refazer balanço, né? Com o empreendedor pequeno que não passou por isso. Então a gente se preparou muito, Fábio, com relação à contabilidade e apoio jurídico desde a partida. Na hora que a gente contratou o advisor para poder fazer a venda, o tempo todo a gente estava já do contrato da gente, dos sócios da Courrier com o advisor, a gente já estava ali com um apoio muito grande de assessoria jurídica, né? Quem nos apoiou, inclusive, foi o escritório da Fonte Advogados, no nosso processo lá de venda. Legal. Ives, e aí fala sobre a venda propriamente, né? Como é que foi ali os momentos finais, a negociação? Eu acho que deve chegar uma hora que deve dar um frio na barriga danado, né? Tô fazendo a coisa certa, não tô, quero vender, não quero. Vezes, né? Isso aí, veja. Era consenso já, Ives? Vocês tinham decidido que iam vender o negócio? Já, a gente foi tomando algumas decisões juntos, né? A primeira decisão é, vamos partir para o mercado para vender parcial ou totalmente a empresa? Vamos, tomamos essa decisão. Essa decisão conjunta E aí a gente, vamos contratar, para fazer isso de maneira profissional, vamos contratar o advisor. Outra decisão, contratamos o advisor. Primeira experiência que foi razoável, a gente conseguiu aprender bastante, né, mas não teve êxito no processo. Depois a contratação da Triaxis que nos ajudou. Então, Ives, só completando essa pergunta, me fala se tem um momento ideal que você está na hora de vender? Veja, de novo são as janelas de oportunidade, né? Daqui a pouco a gente vai falar, acho que um pouco mais de investimento anjo, desse momento atual que eu estou vivendo. Eu digo sempre o seguinte, o mercado ele é cíclico, né? O mercado financeiro, o mercado de capitais, ele é cíclico. A gente viu isso. A gente acompanhou recentemente, durante o início da pandemia, um cisne negro, né? Aquela queda de março que a bolsa deu. Então, o mercado é muito cíclico, Fernando. Então, a gente tem as janelas de oportunidade, como eu falei, né? E a gente fica sempre com aquele frio na barriga. Puta merda, isso é a melhor oferta. A gente espera um pouco mais, vai ou não vai, mas você pode perder uma oportunidade, né? E a gente sempre se questionou sobre isso. A gente pode não aceitar uma determinada proposta de compra e daqui a 6 meses um concorrente simplesmente tomar nosso mercado, tomar parte do nosso mercado. Isso é comum, né? Isso faz parte do processo de venda. Então, eu nunca acho que tem o momento excelente da venda. Você vai aproveitar aquela janela de oportunidade se você acha que o valor é justo, se o valor de fato ali resolve financeiramente a vida dos empreendedores ou não. Eu acho que é muito por aí, né? E no momento, você perguntou, Fábio, como é que foi o momento em si, foi bem curioso, porque eu lembro que a gente estava com a venda praticamente fechada e a gente ia fechar a venda em novembro, dezembro de 2019, já valores negociados e tal, e eu estava com uma viagem de férias... Pré-pandemia ainda. Pré-pandemia, né? Eu estava com uma viagem de férias programada para os Estados Unidos com a esposa e os filhos, e aí simplesmente o pessoal
do comprador pede para adiar um pouco, porque precisava de um pouco mais de informação. Você estava indo para comemorar já, né? Não estava indo. A viagem, sinceramente, estava planejada um pouco antes. Estava planejado, ele só fez o upgrade no hotel. Mas aí eu fiquei super preocupado, porque, poxa, eu não posso negligenciar um negócio importante desse. Por outro lado, um dos planos da família ali, de viagem, de férias e tal. E aí eu acabei encontrando uma alternativa que foi, como já estava tudo negociado, não precisava a gente tomar nenhuma decisão estratégica muito diferente entre os sócios, eu fiz uma procuração para um dos advogados que me assessora pessoalmente, que é o Roberto Pimentel, lá do Melo Pimentel. Só se precisar você assina por mim, a gente até brincou, assina lá o que precisar. E eu tinha convicção que aquilo ia acontecer ali durante o período da minha viagem, era o que estava planejado. E aí começam as informações lá fora, né, sobre a tal da Covid. E aí os compradores pedem um relatório do que é que a gente imaginava que ia acontecer no Brasil durante os primeiros trimestres de 2020. Naturalmente ninguém tinha muita informação sobre isso, né? E aí a gente acaba adiando a venda, foi concluída, o closing foi feito, o evento de assinatura no dia 30 de março de 2020, né? A pandemia, lembre que começou o lockdown 15, 16 de março, né? Então o processo foi todo feito por assinatura digital. Eu conheci o Paulo, que é quem representa a Vela Software aqui no Brasil, que é o braço da Constellation. Um dia desse, ali no Porto Digital, pessoalmente. Eu particularmente, não tinha sequer visto eles pessoalmente, né? Então, a gente teve, principalmente Salvatore, como chegou em algum momento, por conta dessa história de ter entrado tanto aí no período da pandemia, de colocar em risco a negociação? Sem dúvida. Que entre a gente conversava que podia não acontecer. Acho que no momento que suspende, você já fica com medo disso acontecer, né? Fica com frio na barriga, mas assim, o tempo todo, gente, isso é muito importante. A gente tinha sempre a mentalidade de que a gente tinha um excelente negócio na mão e que, independente de fazer a venda naquele momento, a gente ia continuar focado no crescimento da Courrier. Então isso deu um pouco de tranquilidade também pra gente. A gente nunca deixou que o processo de venda fosse mais importante do que a continuidade de crescimento da Courrier. Então é óbvio que a gente teve um pouco de preocupação, mas a gente disse, se não acontecer, vai aparecer outro comprador que vai querer comprar, porque a gente tem um bom negócio, a gente tem um excelente negócio. Então os compradores estavam comprando porque estavam pegando uma boa oportunidade, uma excelente oportunidade. Serviu então para enxugar o orçamento da viagem, né? Suspende tudo. Cancela o upgrade, volta para o hotel antigo. E foi isso que aconteceu. O processo da venda foi basicamente, de forma muito resumida, isso, Fábio. A gente estava Legal. na virada de 19 para 20. Boa. Bom, Ives, aí você vende a empresa, né? Você é um cara muito engajado aí com essa questão institucional, né? A gente falou aí na apresentação no começo. Você já tinha esse engajamento antes da venda da empresa, ou isso é algo que vem depois, que você tem mais tempo disponível? Como é que funciona? Conta um pouquinho dessa tua jornada aí que dura até hoje, né? Legal, Fábio. Não, a gente já participava, mesmo antes da venda da Courrier, lá com meus sócios, com o Salvatore, Fred e Leandro. A gente já dava muita importância e atenção a esse movimento associativista, né? A ACESPRO, que é a Associação Brasileira das Empresas de TI, eu presidi a ACESPRO aqui em Pernambuco por 2 mandatos de 2 anos, 4 anos aí no total, de 2009 a 2012. Então a gente sempre esteve muito próximo dessa cena, né? A ACESPRO, por sua vez, pouca gente sabe, mas a ACESPRO Pernambuco, ela tem um assento no Conselho do Porto Digital. Então eu já estive lá no Conselho do Porto Digital em 3 momentos distintos. Estou conselheiro de novo agora, por ser atualmente presidente do Softex Recife. O Softex Recife é a associação empresarial que congrega hoje já 252 empresas de tecnologia aqui em Recife. Desde empresas muito pequenas até as maiores. A Accenture, por exemplo, da ideia, é associada da Softex Recife. Então a gente sempre esteve muito próximo dessa cena. Outra instituição que eu estou muito próximo desde 2009 é a Anshan, a Câmara Americana. Eu tive a oportunidade de presidir o Comitê Aberto de TI, depois o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação. E a Federação ACESPRO, que o Ítalo, meu irmão, atualmente presidente, a gente sempre esteve participando, que é a nossa federação nacional, porque os presidentes das regionais, eles integram o conselho da federação. E aí a gente tem, no momento, pela primeira vez, um pernambucano, um nordestino lá presidindo a federação, legal, que é o Ítalo, né? Então, isso é muito legal. Isso aí a gente valoriza pela própria empresa, mas a gente entende que é um pouco do give back que a gente tem que dar para o setor, né? Como a meninada do Manguezal, nossa associação de startups aqui gosta de dizer, quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Então a gente acredita e sabe que é importante e sempre estimula outros empresários. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo acha que é importante, mas a gente
tenho convicção de que é super importante a gente dar essa contribuição também, até porque, pegando a CESP como um exemplo, a CESP está lá o tempo todo no Congresso defendendo os interesses legítimos dos empresários. Então, as questões dos projetos de lei, os marcos legais de inovação, a gente sempre tem uma participação ativa, porque isso, no final das contas, mexe no negócio de todos nós que atuamos aí no setor de tecnologia da informação. Então, a gente participa e gosta. Legal. E é bacana porque, como você falou, você tem grandes empresas, mas eu imagino que a maior parte deve ser de pequenas e médias empresas. Absoluta maioria. E você é um cara que é uma inspiração para esse pessoal, né? Porque você é uma das empresas que deu certo. Eu não sei se tem esse número, se existe essa estatística, mas deve ser uma estatística esmagadora, né? Porque o número de startups que nascem todo mês, todo dia, todo ano é uma coisa absurda. Muitas delas morrem pelo caminho, né? Outras poucas simplesmente vivem e um número muito pequeno dá certo, se transforma numa grande empresa, acaba concluindo com uma venda, menos ainda se transforma num unicórnio e tal. Então você é um cara que deu certo, né? Você é um cara que, junto com seus sócios, abriram ali uma startup e fizeram uma venda exitosa. Então é bacana por isso, porque o pessoal olha você, imagino eu, como uma inspiração, né? Pô, caramba, o Ives é o cara que pode nos ajudar, que pode dar dicas, que pode mostrar caminhos, porque ele já trilhou um caminho que foi exitoso, né? A gente brinca que a gente ajuda pelo menos a tirar as pedras que a gente já tropeçou do meio do caminho, né? O Ives, aproveitando o gancho do que o Fábio comentou, essa questão de muita startup, de fato, hoje a gente vive um movimento de startupeiros, né? Onde é que você acha que eles pecam mais? É você que entra muito nesse cenário de startup, ajudando ali esses novos empreendedores no mercado, e você fez esse movimento que deu certo, empreendeu dentro da própria Capital Login, mas onde é que você acha que estão as principais falhas no começo do negócio? Veja, no setor da gente de tecnologia da informação, e é importante comentar isso, Fernando, startup a gente tende a olhar para o setor de tecnologia da informação, naturalmente, mas ela não quer dizer que tenha que ser do setor de TI, né? A maioria delas tem porque são software enable, como a gente chama, elas têm algum software, algum programa de computador por trás, mas na verdade você tem startup atuando hoje em diversos mercados tradicionais, né? Mas no mercado da gente, que é onde eu atuo de maneira mais forte, uma das grandes falhas é o pessoal olhar para o produto, né? Eles olham muito para o software, pelo produto em si, e esquecem de olhar questões mercadológicas, né? O maior desafio de uma startup é encontrar o modelo de negócio, é ali encaixar o modelo de negócio, porque o mercado é o senhor de tudo, é ele que define se o teu preço está adequado, se o volume de crescimento vai acontecer em determinado ritmo. Então, assim, um dos grandes erros principalmente nessa área de tecnologia da informação, é dar muito foco no produto, né? Tecnologia pela tecnologia. Muitas vezes se esquece até de ouvir o cliente, o mercado. Então, às vezes, a gente brinca que tem muito produto em busca de uma solução, quando, na verdade, você tem que identificar o problema e aí sim ver se é um problema que tem escala, se você consegue atacar aquele problema de maneira adequada e encontrar o melhor modelo de negócio para poder ganhar mercado. Ives, essa tua participação, né, institucional, de alguma forma está linkada também com o teu interesse em participar da governança, participar dos conselhos? Você se preparou para isso? Você fez o curso de conselheiro da Dom Cabral? Isso de alguma forma está ligado ou não? São iniciativas paralelas? Tá sim, Fábio. Está bem interligado, até pelo seguinte: depois que eu comecei a praticar o investimento anjo, vou até me permitir, pegar um gancho aqui na tua pergunta. A gente começou a olhar, eu particularmente comecei a olhar para esse mercado de startup em 2009, né? Quando eu fui fazer meu mestrado em ciência da computação na Federal. Lembram que na abertura eu disse, minha dissertação foi fontes de financiamento para as empresas de base tecnológica, né? Então, quando a gente começa a investir, a gente começa a receber muito convite, é comum, para você integrar os conselhos dessas startups, mesmo que num primeiro momento um conselho consultivo, né? Mesmo que não seja um conselho de administração, mas a gente começa a receber com maior intensidade convite. E aí eu me senti na obrigação, inclusive, de me preparar mais para isso. A gente já tinha a oportunidade de ter participado do conselho da própria Courrier, o conselho de sócios, como eu citei para vocês. A gente praticava essa questão da governança, reunião agendada, com a ata definida, com uma ata depois da reunião e acompanhar as decisões que a gente tinha tomado lá. A gente fazia isso em conjunto, os sócios.
A participação no Conselho das Instituições, eu participo, como eu disse há pouco, do Conselho do Porto Digital, o Conselho da Federação ACESP, como eu pude participar quando era presidente da Regional Pernambuco. Então, quando eu comecei a perceber que vinha participando de alguns conselhos institucionais e empresariais com um pouco mais de frequência, me senti na necessidade e na obrigação de me preparar para isso. E aí foi quando eu descobri que tinha aí duas referências, que é o IBGC e a Dom Cabral, e aí por indicação de alguns amigos acabei fazendo o PDC, que é o Programa de Desenvolvimento de Conselheiros da Dom Cabral, em 2018. Eles fazem um modelo muito bacana, que é uma imersão lá em Nova Lima, na estrutura da Dom Cabral, e aí eles fazem, na metodologia deles tem uma questão de integração muito forte, né, dos colegas de turma. Então a gente brinca o nosso PDC 22, que é o número da turma lá, do Programa de Desenvolvimento de Conselheiros. Tem gente do Brasil todo, né? Tem gente literalmente aí do Amazonas, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia. Então a gente tem um grupo super integrado, a gente troca muita informação sobre o Conselho. E sim, para responder finalmente a tua pergunta, essa questão da participação institucional na minha vida como investidor nas startups me fez olhar com mais carinho e atenção de maneira profissional para essa questão de governança e de conselho. Esse movimento de conselho, principalmente o conselho consultivo, tem crescido pra caramba, né? A gente está vendo isso aqui no Nordeste, você acompanha através da Audience Board, né? Que também é uma iniciativa nossa nesse sentido, e é algo que tem crescido muito, né? A demanda por... As empresas familiares estão mais preocupadas com a questão da governança, né? Com a busca de um conselho, de novo, que não seja um conselho de administração, mas um conselho consultivo para ajudar. Você que é um cara que navega também nesse ambiente, você tem sentido isso, você tem percebido isso? Você está em quantos conselhos hoje? E não sei se você pode falar quais são os conselhos. Eu estou atualmente em 5 conselhos, né? E um deles, com muita satisfação, o conselho da Audience aqui. E aí eu tenho percebido, Fábio, inclusive, que tem um link muito grande entre a questão de governança, né, e a criação dos conselhos e essa temática de inovação. As grandes corporações, elas iniciam muitas vezes por um processo de Open Innovation, né? É muito comum, a teoria mostra que se você cria a tua unidade de inovação internamente, é natural que, principalmente nas grandes organizações, acabe matando essa unidade por inanição, né? Sim. Tem muita disputa interna natural. Imagina um executivo que está ali no determinado posto há décadas e a gente cria uma célula de inovação que o cara se sente muitas vezes até ameaçado na sua própria posição empresarial executiva, né? Então é comum que as empresas iniciem por um processo de Open Innovation. Alguns estão começando a criar os Corporate Venture Capital para poder fazer investimento. Então a gente percebe de maneira muito clara, principalmente nos últimos 2-3 anos, a criação inclusive dos comitês de inovação, que também é uma outra forma de conexão com esse mundo da governança e das startups para as grandes corporações. De repente não coloca ainda um cara que tem esse perfil no conselho de administração, mas você cria o comitê de inovação e o comitê ali conectado ao conselho para você poder estar mais próximo dessa cena de startup. Então isso tem sido muito comum, de maneira muito recorrente, é tema na Dom Cabral, é tema no IBGC, é tema nesse mercado todo aí de governança. Para o pessoal que não tem noção da contribuição que um conselho pode dar, principalmente das startups, para ficar nesse meio. A gente sabe que você não atua só em conselho de startups, mas para a gente ficar nesse bolo aqui do assunto. Uma startup tradicional, que está aí no Porto Digital, que tem inúmeras. Qual a principal contribuição que o conselho consultivo pode dar? Qual a diferença? Qual o grande benefício que eventualmente esse pessoal não enxerga porque não conhece ainda essa forma de atuação e não conhece esse produto ainda? A experiência desses conselheiros, Fábio. A gente costuma lembrar para os meninos que estão começando um empreendimento, se eles pudessem ter perto deles um conselho com gente com 10, 20, 30 anos de experiência naquele mercado, isso não tem preço, né, cara? Isso a gente brincava ainda há pouco, a gente tira as pedras, ajuda a tirar as pedras que a gente já tropeçou do meio do caminho, né? Então tem algumas formas de montar. Então muitas vezes eles acabam não montando um conselho porque acham que não conseguem atrair, por falta de recurso financeiro, que a startup está muito no momento inicial, ela acha que não consegue atrair um conselheiro, né? E às vezes o conselheiro está disposto a modelos alternativos. É muito comum hoje, inclusive, a gente ver o modelo de vesting sendo aplicado. Então tem muita startup que consegue entender isso, consegue montar um modelo de vesting onde ela atrai conselheiros super experientes,
que vai começar ali ou com uma remuneração muito baixa ou com remuneração mensal nenhuma, mas que o cara vai ter a oportunidade, ele, conselheiro, de ir investindo participação acionária, equity daquele negócio, né? Então, eu estimulo demais as startups a montarem esses conselhos. Tem gente aí que está finalizando sua carreira executiva ou terminou a carreira executiva e só participa de conselho hoje, e a gente traz, como eu dizia a você há pouco, toda a experiência de quem já empreendeu ou quem já foi executivo de média e grande empresa por décadas. Ô Ives, e a gente tem muito contato nesse mercado de conselheiros, que a gente está circulando com algumas grandes empresas aqui, e alguns desses conselheiros trabalham 100% pro bono, né? Sim. Muito mais pelo prazer, satisfação e um pouco do give back que você falou lá atrás, de fazer parte e ajudar a construir, né? Passar esse conhecimento, essas pedras passadas no passado, serem construídas e ajudadas a quebrar um pouco mais para frente com essas startups, esses meninos novos montando empresas agora. Sim, Fernando. Agora é importante a gente destacar o seguinte, né? Porque quando você fala pro bono, sim, respondendo objetivamente, acontece muito. Mas principalmente aqueles conselheiros que já têm a sua vida financeira resolvida em outros cenários, né? E entendem que aquilo é uma startup que está precisando do apoio dele. Mas é importante também o empreendedor lá da startup valorizar e entender o trabalho desses conselheiros. E é por isso que é importante, às vezes, casar, por exemplo, com um modelo de vesting, como eu falei. Para ele não achar que ele vai contar com aquele conselheiro, de repente a empresa começa a crescer, começa a ter uma pujança de caixa financeira, que aí sim tem que inverter a coisa. Ele tem que começar a valorizar também o trabalho desses conselheiros. Porque o cara faz essa formação para poder atuar como conselheiro profissional, né? Eu acho que por menor que seja o investimento, eu acho que é interessante. Eu acho que por menor que seja o investimento, é interessante a empresa dar uma contrapartida, né? Mesmo que seja algo simbólico, não importa o valor, mesmo que seja algo simbólico, porque você formaliza uma relação, né? Você tem contrapartidas, depois se isso vai aumentar, se não vai, se vai se transformar num vesting ou não, mas eu acho que é legal o simbolismo ali de você ter uma remuneração, de novo, mesmo que simbólica. Vamos falar um pouquinho agora do Ivens Investidor Anjo. Como isso começou? Qual foi o primeiro investimento que você fez? Se você ainda está nesse investimento, não está? Já teve empresa que você investiu e desinvestiu? Fala um pouquinho aí sobre essa tua atuação. Legal. Isso eu adoro falar porque é a minha cachaça atual desde 2013, formalmente, né? Eu comecei a olhar para esse mercado de capital empreendedor desde 2009 no mestrado, voltando lá à minha dissertação. E por quê? Porque a gente já empreendia há 15 anos e a gente não tinha as fontes de financiamento que a gente tem hoje através desse mercado, né? Então fui começar a estudar quais foram as primeiras experiências de fundo de Venture Capital que a gente tinha tido aqui no Nordeste. E quando a gente olhava para essas experiências lá no início de 2009, 2010, a gente tinha tido poucas experiências e naturalmente poucas experiências exitosas. Por quê? Porque tinha muita desinformação nas duas pontas. Tanto do empreendedor, que não estava preparado para se estruturar e buscar esse investimento anjo, buscar um fundo de Venture Capital, e também do lado dos investidores. O pessoal se juntava, né? Porque é um mundo muito diferente. Eu digo isso para os amigos que têm empresas há décadas, em diversos setores às vezes mais tradicionais, que a gente sentava para conversar sobre uma sociedade. O mais comum é quem detinha um capital financeiro dizer, minha primeira regra é que eu tenho que ser majoritário, eu tenho que ter 51%. Primeiro erro crucial que você vai cometer se você for conversar com alguém que está te apresentando um projeto no startup. Porque existe uma jornada desse equity, existe uma jornada de investimento de cada etapa, né? Então, quando a gente começou a olhar para isso em 2009, 2013 eu senti necessidade de abrir um veículo de investimento que atinge no negócio de participações, que é capital próprio, né? E aí fui fazer os primeiros investimentos anjo. Normalmente, Fernando, o investidor anjo tradicional é aquele que bota a mão no bolso e investe parte do seu capital próprio nas startups. Qual é o perfil desse investidor? É um cara que vendeu uma companhia? É um executivo? Quem é o investidor anjo clássico? Tem vários perfis, tem alguns. Eu vou falar para você daqui a pouquinho sobre isso. Veja, só pegando o gancho de novo da tua pergunta, Fábio. Quando a gente começa a olhar para isso e abre a Tino em 2013, eu estava querendo me preparar para fazer isso de maneira estruturada.
E aí, por acaso, Sérgio Cavalcante, que hoje está no Grupo Cornélio Brenan, era o CEO do CESA, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. E eles estavam lá em 2014, 2015, estruturando a operação do Cesar Labs, que é a aceleradora lá do CESA. Ele soube, através de algum amigo nosso em comum, que eu estava me preparando para fazer os primeiros investimentos. E Ítalo também, meu irmão, que é sócio comigo em vários investimentos. Ele tem o veículo dele, que é o I2G, eu tenho a Tino. E a gente faz muitas vezes em conjunto, mas a gente tem liberdade de investir de forma separada em várias startups. E aí, quando a gente fez o primeiro investimento, foi em 2015, através do Cesar Labs. Eles estavam botando o primeiro batch de investimento na rua, primeira jornada lá com 10 startups, era o projeto deles. E Sérgio convida para a gente, perguntando se a gente tem interesse em investir em uma dessas startups. E aí eu digo, não, Sérgio, em uma não. Se for nas 10, a gente tem interesse. E aí um pouco do seu comentário que você fez alguns minutos atrás aqui. Existe estatística para isso, e a gente vinha estudando. Então a gente disse que queria investir nas 10, não é porque o tamanho do bolso era mitigar muito fundo, é para mitigar o risco, exatamente, Fernando. Então a gente sempre diz isso também, né? Olha para a estatística, porque a estatística mundial, em linhas gerais, obviamente tem exceção, mas você investe em 10 startups, 7 você sabe que vai ficar pelo meio do caminho, literalmente o negócio vai deixar de existir. 2 vão andar de lado como zumbi, como a gente brinca. Não cresce muito, mas vai se manter viva ali. E uma vai emplacar. Deixa algum retorno e talvez uma das 10 cresça o suficiente, escale, que justifique o investimento naquele portfólio. Então, quando você olha para o mercado de capitais, quem conhece um pouquinho do mercado de capitais, é a mesma lógica de montar um portfólio, uma carteira diversificada, porque você sabe que a maioria dos ativos vai ficar pelo meio do caminho, né? Então, voltando para o perfil, Fernando, hoje em dia, você tem claramente alguns perfis de investidor anjo, né? Você tem aquele cara que vendeu uma empresa e está com um pouco mais de liquidez e está querendo investir parte do recurso dele na pessoa física ou através de um veículo desse, como a gente criou a Tino e a I2G lá no caso de Ítalo. Você tem, é muito comum hoje em dia também, executivos de carreira que estão há décadas aí nas suas corporações, mas tiveram a liquidez também e estão querendo investir parte desse recurso, né? E quando é que a gente percebe claramente uma grande escalada desse investimento, não só do investimento anjo, lembrando que o investimento anjo acontece no early stage, ali naquela fase bem inicial, né? Sim. Tem o love money, que a gente fala até anterior, que os amigos, os pais doam o dinheiro, e esse dinheiro não volta na maioria dos casos, né? Tem o love money, tem o recurso, quando você começa a entrar no capital semente, tem o investimento anjo, tem os fundos de capital semente, através dos pools de investimento, tem os fundos de venture capital e os private equity nos cheques maiores lá, quando a gente já entra numa jornada de série B, série C, onde a gente está falando dos famosos unicórnios, né? Sim. Então a gente tem uma escala que vai crescendo o cheque à medida que essas empresas vão crescendo. O perfil do investidor anjo hoje, a gente consegue perceber muita gente aí que ainda é executivo ou está finalizando sua carreira executiva e quer se aproximar dessa cena. E com a grande mudança que a gente vê nos últimos anos, com a mudança da taxa de juros no nosso país. Isso é fácil da gente entender. A gente vivia num país até muito pouco tempo que a gente chamava do país do rentismo, né? A gente tinha qualquer recurso que seja independente do valor aplicado num fundo CDI, por exemplo, e a gente tinha 12%, 14% ao ano. Então você não precisa de correr risco para poder ter, na média, 1% ao mês de retorno do teu capital. Quando a gente chega para uma taxa de juros que a gente tinha até alguns meses atrás, vocês lembram bem disso, né? Taxas aí da ordem de 2,5%, 3% ao ano, foi para onde foi nossa Selic. Aí a gente alimenta mais o mercado de capital empreendedor, porque o cara precisa botar pelo menos parte substancial do recurso que ele acumulou na economia real. Para melhorar a rentabilidade. Exatamente. Então você tem perfis hoje bem distintos, não só o cara que atua profissionalmente, que é o meu caso hoje como investidor anjo, mas você tem muita gente que está na sua vida executiva e tem interesse, está vendo dentro das suas próprias corporações, onde ele é executivo, esse mundo da startup, chacoalhar o negócio onde ele trabalha, e aí ele começa a olhar com mais carinho para esse mercado e ver que é uma possibilidade na pessoa física, inclusive, dele ter parte dos seus investimentos. E qual é a dica que você dá para esse executivo, o investidor? Porque o investidor de carreira, ele meio que já tem uma olhada desse. Você acredita que você já olha no startup, já vê mais ou menos quais são as possibilidades. Logicamente, não dá para ter certeza, mas você tem uma mínima clareza. Qual é a dica que você dá para esse executivo que quer começar a olhar para um startup e fazer um investimento? O que é que ele tem que olhar? Legal. Você está chamando a atenção de uma coisa interessante, Fernando, porque eu tive a oportunidade, né, de empreender uma empresa que começou ali muito pequena e cumprir a jornada toda com meus sócios lá até a venda de 100% da operação. Mas
quando você pergunta para os executivos, apesar de toda a experiência deles em algumas verticais onde eles trabalharam, a maioria da parte da vida executiva deles, eles não conhecem esse mundo da startup, da dificuldade que é tirar um negócio do zero, né? Então é muito comum, às vezes, o executivo estar acostumado com estrutura gigantesca por trás de uma multinacional, por exemplo. Então você tem várias diretorias, você tem o head da área, você tem estrutura, time, recurso de comunicação, de marketing. Você vem para um startup, o dinheiro é contado no início mesmo, é muito difícil. Então é muito comum os executivos terem um determinado choque realmente quando eles começam a tratar disso. Porém, e aqui é importante frisar que não é para desvalorizar essa falta de experiência. Do outro lado da mesa, ele tem uma experiência gigantesca de como funcionam médias e grandes empresas, que o cara que está empreendendo não possui isso, né? Eu, particularmente, não tenho problema nenhum de dizer, eu nunca tive experiência numa grande corporação. Isso me fez falta durante muito tempo. E aí, qual é o grande desafio? É exatamente você unir essas duas experiências distintas e aí você atrair os executivos. Hoje, quando a gente vai para uma rodada de investimento, que eu estou liderando, por exemplo, uma rodada de investimento anjo, eu tento montar o grupo ali que vai investir, formando todos esses perfis. Porra, vamos atrair gente que tem experiência no mercado de marketing. O cara foi executivo de empresa e tratou da área de marketing o tempo todo. Pô, a gente vai precisar de um perfil um pouco mais financeiro. Quem foi CFO a vida toda? Isso é bacana também. Então, pelo que você está falando, o investidor anjo, ele em algum momento ele acaba contribuindo, não só financeiramente, com o business, com o negócio. Isso é a coisa mais importante, Fábio. O recurso financeiro ele tem importância, sim. Né? Sempre a gente vai precisar de dinheiro para tirar uma empresa do zero. Mas o mais importante é o famoso smart money, né? É o que esses investidores anjos vão trazer com sua experiência. Então, quando a gente estimula o empreendedor a buscar um investimento anjo, não é pelo recurso financeiro em si. Ele podia ir num banco, numa instituição financeira tradicional, pegar um empréstimo, né? Uma linha tradicional. Ele não ia vender participação. A gente sempre diz o que é mais caro para uma empresa é participação acionária, principalmente se ela crescer muito. Esse 1%, 2%, 5% que você está abrindo mão aqui, entre aspas, pode valer muita grana lá na frente. É uma ironia, mas o dinheiro é o mais fácil de conseguir. É o mais fácil, principalmente no momento de tanta liquidez que a gente vive, os fundos com bastante recurso, né? Mas a gente deixa claro que o mais importante é esse smart money, é esse conhecimento, a rede de relacionamento que esses investidores trazem. Muitas vezes, para chegar num CEO de uma grande empresa, a gente que empreendeu, você leva 4, 5, 6 anos e não consegue. Quando você atrai para o teu grupo de investidor anjo gente com esse perfil, com uma troca de WhatsApp, com uma ligação, o cara abre a porta de meia dúzia de CEO de grandes corporações, porque aquilo é o dia a dia dele. Então é muito importante a tua provocação, porque de fato o smart money, a rede de conexão e a experiência desses investidores anjos é o que mais tem valor. Você ajudou a fundar o grupo Anjos de Pernambuco, não é isso? É o Núcleo Pernambuco da Anjos do Brasil. Núcleo Pernambuco. Como é que está esse núcleo hoje? Tem muita gente, ele é um grupo ativo, tem um número significativo de investidor anjo? Legal, a gente fundou em 2018. Eu me filiei na Anjos do Brasil, e aí faz parte também da minha jornada, né, de preparação para esse mercado de investimento anjo. Eu descobri em 2014 a existência da Anjos do Brasil, a convite do amigo Jaime Mezel, que eu já citei aqui. A gente estava indo para um evento da ABVCAP, que é a Associação Brasileira de Venture Capital. A BVCAP congrega os fundos de investimento de Venture Capital. E lá estava o pessoal da Anjos do Brasil, que é bem conectado na BVCAP, porque a Anjos do Brasil faz o trabalho de investimento na fase inicial, depois entram os fundos de Venture Capital para ir para as próximas rodadas. Conheci a Maria Rita, que é a diretora executiva da Anjos do Brasil. A Anjos do Brasil foi fundado pelo Cássio Espina, que é irmão da Maria Rita. E aí me associei, a gente se torna membro filiado da rede. A rede da Anjos do Brasil tem algo em torno de 500, pouco mais de 500 investidores aí no Brasil todo. E aí me tornei membro da rede em 2015, passei a frequentar os congressos. Qualquer pessoa pode ser membro? Qualquer pessoa física, Fernando. Você obviamente submete um cadastro, eles têm o cuidado, não adianta eles integrarem a rede uma pessoa que não tem perfil, eles deixam claro, inclusive na filiação, você precisa ter liquidez, que você tem que investir uma parte que não vá comprometer a sua liquidez financeira nas startups e dão algumas dicas bem importantes. Então, eles fazem um cadastro e aprovam ou não esse cadastro dependendo do perfil. Tem perfil empreendedor, tem perfil executivo, vai contribuir e tem alguma liquidez para poder investir, não tem nenhuma obrigação de investir, a rede não obriga ninguém a fazer investimento, mas eles têm esse cuidado na seleção. Então, em 2015 eu me filiei, passei a participar ativamente
E em 2018, a Maria Rita, percebendo a nossa movimentação, inclusive institucional aqui na região, e convidou para a gente abrir e fundar o Núcleo Pernambuco da Anjos do Brasil. Foi fundado ali no final de 18, então a gente está aí com aproximadamente 3 anos, né, de fundação do núcleo. Temos hoje 22 membros já do núcleo. É um núcleo que aí entre os núcleos a gente tem, se eu não me engano, 12 núcleos Brasil afora. A gente está em um tamanho médio, o principal naturalmente é o de São Paulo. A gente está em número de integrantes, a gente estaria ali mais ou menos no meio da pirâmide ali. Mas a gente tem, segundo a própria Maria Rita, Fábio, um grupo super atuante. O núcleo da gente aqui em Pernambuco, segundo ela, é um núcleo assim que demonstra muita experiência, né? É gente que já fazia na pessoa física, antes mesmo da Anjos do Brasil, alguns investimentos, ou já tinha uma vida executiva bem experiente, e a gente tem atuado de maneira muito bacana. A gente já tem alguns investimentos realizados aqui, não só em Recife, mas em estados vizinhos. Um que a gente fez recentemente foi na Hub local lá no Ceará. Legal. Então a atuação não é só em Pernambuco? Não. Isso é bacana porque quando você se filia à rede da Anjos do Brasil, tem ganho aí para os dois lados. Tem ganho para os empreendedores, que se o cara apresenta o projeto dele, por exemplo, através do Núcleo Pernambuco, ele pode ser enxergado por qualquer investidor anjo da rede no Brasil todo. E vice-versa. Quando tem a reunião do Núcleo de São Paulo, principalmente a pandemia facilitou isso por conta das reuniões através das plataformas digitais, eu posso assistir o pitch de uma empresa que está em Santa Catarina, ou que é de São Paulo, e está buscando investimento. Legal. Então você conta com a rede no Brasil todo, e o investidor anjo que se filia através de um núcleo, ele também pode passar a enxergar a oportunidade de qualquer startup que está apresentando em qualquer núcleo do país. Bacana. Ives, você, atualmente você tem se dedicado a essas 3 frentes, né? Vamos falar assim, uma frente institucional, uma frente dos conselhos das empresas que você está atuando e como investidor anjo. Isso te coloca em contato com diversos segmentos da economia, com tomadores de decisão, com pessoas que têm protagonismo na cena econômica. Como é que você está vendo o nosso momento econômico, né? A gente aí está ainda vivendo a pandemia, né? Graças a Deus, um momento mais brando, digamos assim, mas ainda importante, ainda com um número importante de mortes, né? Todo mundo muito preocupado ainda, mas, de novo, tem luz no fim do túnel, né? Como é que você está vendo, como que isso afetou as startups, como que a pandemia afetou as startups? Os investidores anjo, de alguma forma, mudaram o comportamento durante a pandemia, eles recuaram, eles enxergaram isso como uma oportunidade. O que você vê aí para os próximos anos? O que tem se conversado nessas esferas aí que você navega? O cenário é positivo, é negativo? Está todo mundo preocupado com a eleição vai passar a parte disso tudo? Faz um overview aí dessa questão econômica / política. País como o Brasil, a eleição não passa a margem nunca, né, Fábio? Não tem como, né? Eu botei aqui para ver se você comia, mas não comeu não. Não passa a margem nunca. Então, assim, veja, é muito legal. A gente brinca que quando a gente empreende no Brasil, a gente consegue empreender em qualquer lugar do mundo, né? Porque é um país com bastante dificuldade para quem empreende. A gente tem um sistema legal, né, muito turbulento. A gente descobre novidade de lei quase todo mês, né? Tributária nem se fala, mas assim, enxergo de maneira super positiva quando a gente olha para esse mercado de investimento anjo, e a gente tem cenários distintos no próprio ano de 2021, é impressionante, porque quando a gente começou a pandemia, né, em 2019, março, abril de 2019, os primeiros meses foi impressionante, tinha alguns deals, né, como a gente chama, algumas oportunidades que estavam em curso, e algumas pessoas, obviamente, aquilo foi um momento de desespero, receio, né? Ninguém receio, acho que a palavra é essa, Fernando. Muita gente me ligou dos dias que a gente estava, já estou avisando que essa oportunidade eu vou ficar de fora e tal. E depois que foi passando ali o primeiro trimestre, o segundo trimestre, a gente começou a perceber que a coisa foi entrando meio na normalidade. E aí vieram também as vantagens, se é que a gente pode dizer, né, num momento tão duro aí da humanidade, né? As oportunidades da pandemia, por conta, inclusive, das reuniões virtuais, né? Você vê que a gente, para poder assistir um pitch, naturalmente, a gente pegava, numa empresa de São Paulo, a gente pegava um avião, bilhete de volta, hotel, hospedagem e tal, ia lá ver. Isso ficou absolutamente normal. A gente tá podendo ver hoje um pitch de uma empresa que está em Singapura, que tá no Colorado, nos Estados Unidos. Então,
É algo que não tem mais volta, né? Não tem mais volta, isso vai ficar. Então, se a gente consegue olhar esse lado positivo, né? A gente tem muita oportunidade pela frente. Passar daquele momento ali da dúvida geral, a gente passou a ter um momento super positivo, né? E vamos olhar aí para o finalzinho de 20, começo de 21, com a taxa de juros lá embaixo. Com esse avanço hoje, com esse aumento da taxa de juros, que é mais recente, né? A gente está percebendo a Selic crescer muito nos últimos meses, começa a voltar um pouco a preocupação de quem atua nesse mercado com relação à questão do rentismo que a gente falava há pouco. E é natural, né? Se você volta a ter ali na renda fixa um pouco mais de rentabilidade, com muito mais segurança, é a relação de risco-retorno, né? É importante a gente destacar que não dá para comparar, veja, no mundo do investimento anjo, a gente sequer fala em percentual de retorno, a gente fala em múltiplo. Quando alguns amigos de mercados mais tradicionais nos procuram, dizem, mas qual é o percentual que normalmente se tem de retorno? A gente não fala nisso. A gente fala em múltiplo de 5 vezes, de 10 vezes, de 15, de 20 vezes do capital investido. Então você passou um cheque ali de X reais ou X dólares, você vai ter 20 vezes o capital investido se der certo em alguns anos. Lembrando que a estatística média aí é de 7 a 8 anos para você ter um exit. 6,8 anos é a média mundial você ter um êxito no startup. Mas acontece de você ter em 4 anos, como a gente teve empresa investida aqui em Pernambuco, né? No caso da Fusion, que a gente investiu lá no início do Cesar Labs e a Fusion foi vendida 100% 4 anos depois. Em 2020 ela foi vendida. Então, voltando para a tua pergunta, Fábio, a questão da economia, a gente olha com uma certa preocupação esse crescimento da taxa de juros, mas a gente vê que isso é irreversível. A gente vê, se você pegar os números de investimento ano após ano em investimento anjo, em venture capital, só faz crescer no Brasil, né? A Distrito soltou um estudo recentemente, que praticamente a gente teve 80% a mais de investimento anjo este ano comparado com o ano de 2020, quando a gente olha para o mesmo período. Eu acho que o mercado de investimento no Brasil ele amadureceu muito, né? De um tempo para cá, e algumas empresas focadas em investimento ajudaram nessa maturidade. O brasileiro hoje ele investe muito mais do que se investiu no passado, né? A educação financeira, né, Fernando? Exato. A gente tem vários canais aí, obviamente, nas plataformas como o YouTube, ensinando a educação financeira. Começa nos adolescentes, né? E eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que brigar ainda como cidadão, que a gente tenha de forma mais forte ainda a educação financeira nas escolas. A gente percebe que a absoluta maioria das escolas privadas já estão implementando isso, porque a educação financeira é importante. Lá fora a gente vê que acontece isso. Toda a maioria da sociedade, pegando os Estados Unidos como exemplo, os caras são orientados que a poupança é importante, que investir na economia real é importante, porque esse dinheiro retroalimenta a economia do país. Então eu concordo plenamente contigo. Na contramão do que você estava falando aí agora, que esse é um movimento irreversível do crescimento, né, das startups, das investidas e tal. Na contramão disso, a gente não pode falar a mesma coisa do momento econômico que a gente está vivendo, que é um momento extremamente atípico, né? A inflação disparando no mundo todo, não é só no Brasil. Os juros aumentando muito, chegando perto de novo lá dos 2 dígitos, a inflação também chegando perto dos 2 dígitos, os juros para tentar segurar a inflação. Mas isso é algo que ninguém sabe se é passageiro ou não, né? Tem muitos economistas apostando que isso é o reflexo imediato pós-pandemia, que em algum momento deve voltar à normalidade, a inflação deve recuar, né? Então, se por um lado você tem essa certeza das startups, você tem essa incerteza do cenário econômico. Claro, e assim, as coisas estão interligadas, né, Fábio? Porque, como eu falava há pouco, se você aumenta o risco no investimento no mercado de capitais, né, e você tem mais segurança numa renda fixa porque a taxa subiu, é muito natural que quem estava se preparando para fazer os primeiros investimentos antes, ele só, não é a hora, eu não vou correr esse risco porque eu não preciso. Eu estou tendo uma rentabilidade aqui na renda fixa, olhando para o mercado dos assessores financeiros, né? É muito comum nos últimos meses, principalmente nos últimos 2, 3 meses, os assessores financeiros voltam a ligar para você oferecendo debênture lastreada em IPCA mais alguma taxa, que ninguém estava olhando mais para isso porque a taxa de juros estava muito baixa, né? Então a gente entende e se coloca no lugar de qualquer investidor que ele vai buscar a melhor relação risco-retorno. Ives, o que você espera
do futuro aí, para a gente encerrar o nosso bate-papo. O que você espera para o futuro de curto prazo das startups, dos seus investimentos, dos seus investimentos não, do papel do investidor anjo. Achei que você ia perguntar da carteira do Ives agora. Então, se você quiser compartilhar também como é que está investindo sua carteira. A de renda variável, todo mundo sabe como é que está ultimamente. Mas, enfim, o futuro das startups, o futuro do investimento anjo aqui no Brasil, com esse cenário turbulento. A economia acho que é uma consequência da pandemia, mas a gente vive um cenário político difícil, né? Toda semana tem uma novidade em todas as esferas difíceis. O que você acha que vai acontecer aí no curto, médio prazo? Cuidado, tá sendo gravado isso. Sabe, Fernando, veja, eu sou eternamente otimista com relação ao empreendedorismo. Obviamente com o pé no chão, né? A gente sabe que é um momento de atenção de novo, a gente entra num momento aí de atenção. Mas a gente tem muito projeto aí engatilhado, a gente olha, você estava perguntando, e eu me lembrando aqui, por exemplo, de coisa que eu não falei, que é a área de construção civil, né? Que tem um mundo enorme de PropTech. Que você é investidor, eu ia até te perguntar isso também, boa, porque você é investidor na área de construção civil, você tem uma empresa que é sócio dos seus irmãos. O Ítalo e Diogo, que são meus irmãos e sócios, a gente tem a Fundamento Construções, a gente abriu essa empresa em 2009, Diogo tinha acabado de voltar do Canadá, teve uma experiência de morar em Londres, no Canadá, em Toronto há algum tempo. E aí quando a gente fundou a Fundamento Construções foi exatamente tentando trazer para esse mundo da construção civil um pouco mais de inovação, que é o DNA meu e de Ítalo da área de inovação e tecnologia já há muito tempo, né? Então só para citar um exemplo, a gente tá extremamente otimista com uma PropTech que a gente vai lançar logo, que é a Iolo. A gente vai lançar essa PropTech, estamos nos ajustes finais aí do business plan para poder ir ao mercado, fazer a primeira captação. E este mercado especificamente de PropTech é um mercado gigante, que é aquele mercado onde você tem as startups que atuam próximo ali do mercado da construção civil, né? Então só esse mercado, para você ter ideia, os fundos de investimento imobiliário estão de olho nas oportunidades que estão surgindo. Então a gente é muito otimista pelo cenário que a gente tem nos próximos anos. Obviamente, como eu disse há pouco, com cautela do que é que vai acontecer, principalmente nessa virada de 21 para 22, por conta de ser um ano eleitoral. A gente sabe que tem impacto. É um momento, normalmente, que os investidores, principalmente, colocam um pouco o pé no freio para ver o que é que vai acontecer. Então, a gente sabe que a gente vai ter a expectativa pessoal é que a gente tenha um momento turbulento nesse último trimestre de 2021, primeiro trimestre, talvez, aí de 22, até as coisas irem se acomodando ali perto do processo eleitoral de 2022. Acho que é comum para o brasileiro. Essa turbulência faz parte da nossa vida, né? Acho que, e aí um pouquinho do exemplo da Audi, a gente começou a Audi em 2015, você vinha de crise e ano após ano a gente sempre acha que o Brasil vai ser um pouco melhor, vai ser mais tranquilo e sempre a gente vive uma turbulência que está muito ligada com política. Concordo, Fernando. Lembrando aqui do início da nossa conversa, quando eu falava de 94, na Capital Login, que a gente precisava vender o computador e correr para a casa de câmbio para converter o dólar. Então, o empresário brasileiro, né, o empreendedor brasileiro que está aí há 20, 30 anos empreendendo, ele já passou por alguns ciclos de dificuldade, de turbulência, e a gente consegue sair bem com a criatividade do brasileiro aí do outro lado. O Ives, antes de o Fábio puxar aí o encerramento, você foi um cara que montou uma empresa de tecnologia raiz, né, manutenção de computador lá em 94. Dentro dessa empresa extremamente tradicional, hoje a gente enxerga como tradicional, mas acho que lá atrás era disruptiva, né? Então hoje, uma empresa extremamente tradicional, você fez uma startup dentro da própria companhia, né? Inovou dentro da própria empresa, matou a empresa anterior, desenvolveu, criou governança, profissionalizou a empresa, preparou para um grupo internacional comprar a companhia, vendeu, virou investidor e extremamente conectado com algumas associações, né? Então, posso entender que o Ives é um cara extremamente bem sucedido. Mas qual foi o principal investimento da sua vida? A minha família. E aí eu queria aproveitar para falar um pouquinho, que eu acho que eu não falei na abertura e queria corrigir isso aqui já, Fernando. Esse livro eu mostrava para Fábio quando cheguei aqui, que tem uma dedicatória a Silvinha, minha esposa, né? Em 2001. Fazia uma dedicatória a ela quando a gente estava se organizando para casar em 2002. Então é uma das coisas mais importantes. E eu brinco nas apresentações que eu faço,
Tem um dos slides, tem a foto dos meninos lá. Hoje eu tenho 3 filhos, tenho Davi de 17, com Silvinha, Maria Flor. Que ela viveu as vacas magras. Viveu. Construímos tudo junto. E aí a gente tinha Davi de 17, Vitor de 9 e há 2 anos e meio veio Maria Flor, que é a nossa caçula. Então a gente tem 3 filhos e obviamente a estrutura de família foi o que me fez também chegar, desde a família obviamente do meu pai, da minha mãe, com toda a criação. Mas eu digo sem medo de errar, tem um slide que eu boto lá a foto deles e digo, essa é a minha principal startup, a principal empresa que a gente está ali cultivando todo santo dia, né? Então acho que a gente tem que valorizar muito isso. A gente vive um momento da sociedade que às vezes isso é pouco valorizado e eu não queria perder a oportunidade do gancho da bola que você levantou, maravilhosa, para fazer esse gancho. Eu acho que o investimento mais importante é aquele que a gente faz no dia a dia, na nossa família, é o que dá todo o suporte para a gente poder continuar trabalhando, levantando todo dia com muita vontade e poder chegar onde a gente chega aí, de qualquer forma, seja empreendendo, seja na vida executiva, sem dúvida nenhuma, sem medo de... Você viu que eu não pensei 2 vezes. Não. Foi rápido. Show. Ives, primeiro queria parabenizar pela história incrível que você compartilhou com a gente aqui, né? Uma história super exitosa, de um cara novo pra caramba, né? Que tem muito para construir ainda, com certeza você não está nem na metade da tua história empreendedora. Parabéns pelas conquistas e parabéns pelas ajudas. Você ajuda muita gente, ajuda muito a gente aqui na Audience, no Conselho, dá uma contribuição incrível. Então, parabéns. Muito obrigado pela tua generosidade de passar tanto tempo aqui com a gente, falando sobre a sua história, contando, acreditando nisso que é um projeto ainda, né? O primeiro projeto da gente aqui com esse podcast. Então, obrigado pelo tempo, obrigado pela confiança, por acreditar no projeto. E para quem gostou, para quem se interessou, pessoal, a gente vai ter outras histórias, como a gente falou, a gente vai trazer outros empreendedores, outros executivos para contar histórias de vidas, histórias de sucesso, histórias falar muito sobre economia, sobre empreendedorismo. Você consegue acompanhar as próximas conversas através das nossas redes sociais. Esse podcast vai estar disponível também nos canais de streaming e no nosso site. Lá no nosso site você consegue acompanhar também. Obrigado mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui com a gente no nosso primeiro episódio aí do podcast. Obrigado, Fábio, Fernando. Obrigado à Audience pela oportunidade. A gente que agradece. Valeu. Oi.